Graça e paz, queridos. Maravilha, maravilha. Como é bom poder estarmos juntos mais uma vez e como é gostoso poder compartilhar do amor de Deus, da graça de Deus, falar de vida no Espírito. Como é bom poder falar de vida no Espírito, falar de oração em outras línguas, que é algo assim maravilhoso. E hoje eu tenho uma convidada mais que especial. Ela é lá da cidade de Palhoça, Santa Catarina. Ela foi para o quarto em 2014, mergulhou em 2015 e está aí aqui conosco essa noite e tem uma unção profética. Vai estar falando um pouquinho da sua vida, do seu ministério e falando um pouco dessa caminhada do falar em línguas, né? Falar em línguas e a vida no espírito. Então, sem mais delongas, eu vou estar chamando ela aqui, nossa querida Joyce Caetano. Fala, Olá, Joyce. graça e paz. Graça e Boa paz, noite, boa noite. família, família do Reino, família de Jesus. Uma honra, minha primeira live com você, né? E no YouTube, que sejamos uma mesa farta para todos os filhos, né? Nessa terra, nas nações, o YouTube alcança o mundo. Amém. Obrigada, Jesus, pela ideia que você deu, né? Para o criador do YouTube, das redes sociais, que elas são bênção, né, na vida de muitas pessoas, alcançam muitos lugares, que nós sejamos vozes, né, nessa terra, fazendo o ID para Jesus e declarando o reino, né, onde essa palavra alcançar, sejam todos bem-vindos. Amém. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a honra é toda minha, né? Com certeza. Uhum. E eu tenho costume de dizer, né? Você citou aí que se o apóstolo Paulo ele tivesse o que nós temos hoje, a rede social, isso tudo, imagino que ele não faria, né? Usaria tudo isso com certeza. Sim, E com é um certeza. equipamento maravilhoso. E como é que tá aí o clima aí em Santa Catarina? Como estão as Santa coisas aí? Catarina é frio, né? O inverno aqui é frio. Eu moro próximo à entrada da Serra de Lages, que neva lá em cima. Então, aqui já tem um frio, né, bem diferente, assim. Prefiro o calorzinho de Goiânia, da Central do Brasil, mas passa rápido, né? São só 3 meses. Graças a Deus a gente tem uma casa, né, aquecida, tem um lar para estar guardado, né? Amém. E Santa Catarina, eu tenho gerado, né, mano? Santa Catarina fazem 6 anos gerado sobre o Estado, né? Que o Senhor colocou um Estado no meu coração, né? E é tremendo que eu tenho, tô começando, você está pegando o início de uma parte da minha jornada com o Espírito Santo de manifestação, né? Eu desconstruí, construí, gerei e agora estou manifestando. E isso é maravilhoso, assim, coisas que eu orei por um ano consecutivos e confessei e declarei estar manifestando agora, assim, e, tipo 2017, 18, eu gerei muito no meu espírito, muito, e eu tô vendo agora nascer tudo que eu gerei, isso é maravilhoso. Glória a Deus. Joyce, enquanto o pessoal vai chegando aí, a gente vai fazendo essas perguntas aí. É, Aqui a gente não consegue ver quem tá online, né? Quantas pessoas, não? Você consegue? não, quantidade você consegue ver, eu consigo ver, não consigo, eu só consigo ver quem está a partir do momento que comenta. Por exemplo, comentou aqui Ah, Elza Alves. Elza Alves é minha sogra lá de Curvelo. ah, Seja eu muito não consigo bem-vindo. ver comentário. Por enquanto ainda não está saindo para você aí, não? Vê se depois você colocou no. Não? A- Apareceu só o número Aperta, 1 ali. Deixa eu apertar para ver. aperta aí para ver se dá para ver alguma coisa. Ah, tá. Ah, Aí dá, né? Elza Alves, boa noite. Isso, Tá, isso. aparece se eu clicar. Ah, Entendi. tá. Então Sou tá. iniciante, estou aprendendo. Você sempre morou aí em Santa Catarina? Sim, eu sou de Araranguá, que é uma cidade última, quase a última, a penúltima cidade antes de começar um novo estado, que é Rio Grande do Sul, né? E nasci lá, tenho ido ministrar a vida no Espírito lá faz uns 2 anos,
Creio que vai nascer algo lá muito genuíno também, do Espírito, tremendo. Tenho vivido isso maravilhosamente, assim, vendo manifestar também, né? E tô em Florianópolis desde 2006. Moro aqui. E minha Maravilha. família, né? Minhas tias já moravam aqui, a gente só já conhecia, mas eu nunca tinha saído daqui. O primeiro lugar que eu fui foi Goiânia mesmo, assim, direcionada pelo Espírito. Nunca tinha viajado para outro lugar, assim, Muito a não ser bacana. São Paulo. E como é que, primeiramente, como é que foi sua caminhada com Cristo? Como que você teve a sua experiência? Nasceu no lar evangélico ou não? Como que foi? Como é que foi esse encontro aí, a descoberta do evangelho? Sim, Como vou foi? tentar resumir, porque a história é longa, mas eu sempre fui uma criança que hoje eu entendo que era Deus falando comigo, né? Sempre ouvi, sempre tinha o Espírito Santo, uma pessoa falando comigo, mas eu não tinha discernimento disso, né? Eu sabia que era do céu, eu discernia, mas eu não sabia o que era, não tinha noção do que acontecia. E eu sempre tive esse relacionamento. Eu fui muito atacada na minha paternidade. Meu pai se faleceu fazem 12 anos, e ele era um alcoólatra, né, mesmo. Meu pai morreu com 50 anos do alcoolismo, morreu novo. Então, meu pai era extremamente violento, agrediu a minha mãe por alguns anos. Então, nessa parte, eu já fui muito machucada, a parte do pai, né? Eu sou a caçula de três, eu tenho dois irmãos mais velhos. E nisso, a minha mãe teve uma vida muito tribulada. Tipo, a gente tinha que mudar de casa 2 vezes, 3 vezes no ano, às vezes, para fugir do meu pai, porque meu pai perseguia a gente. Então, assim, eu nunca estudava numa escola no mesmo ano, na mesma escola. Então, assim, nesse lugar de tribulação profunda, eu sempre falei com Deus, assim. Eu creio que eu fui muito guardada também, né? Porque o Senhor sabia do propósito, ele sabia o começo e o fim. Então, assim, eu não, no meu pai dos filhos, eu sou a filha que nunca fui agredida, né, fisicamente, pelo meu pai físico. Eu creio que Deus me guardou muito dentro de todo o contexto. E minha mãe muito machucada, então assim, minha mãe teve que começar a trabalhar fora, né, para cuidar da gente. Eu fiquei na casa da avó, na casa dos tios, na casa dos meus familiares, na casa de um vizinho, e um início de vida e adolescência, tudo muita tribulação. Então eu era muito revoltada, muito machucada, uma criança extremamente defensiva, né, porque eu aprendi a me defender, eu achava que todo mundo ia me machucar. Então, assim, ao mesmo tempo que parece que Deus me protegeu nesse lugar, né, criou uma casca, assim mesmo, uma proteção, eu mesmo também criei uma casca de proteção, mas da forma ruim, né, de defensiva, de ser agressiva, e fui crescendo assim. Eu e a minha mãe não tínhamos proximidade, tipo, eu tenho uma personalidade bem diferente da minha mãe, então Deus também depois foi fazendo eu caminhar separada da minha mãe, morar sozinha, já trabalhar cedo, buscar as coisas cedo, e assim foi. Em 2000 eu me formei em Florianópolis em técnico de enfermagem. Em 2002, eu comecei em 2002 eu me formei, e ali eu fui morar sozinha e comecei a me virar e tal. E eu disse, não, como eu não tenho condições ainda de fazer uma faculdade, eu vou fazer um curso técnico para mim ter uma profissão e ter um emprego, e queria muito ter a minha casa, o meu lar, né, por esse fato de nunca ter um lar desde criança. Um lar, família, uma coisa normal, né, que todo mundo tem, eu não tinha. Então eu falei assim, não, mas eu vou ter a minha casa, eu vou ter meu espaço, eu vou ter um lugar para chamar de meu, para ninguém mandar eu sair, para ninguém dizer onde é que eu tenho que sentar, porque você não tem uma identidade, né? Você tá na casa dos outros, daí você anda conforme aquela família. Aí você vai para tua avó, daí é conforme aquela família. Aí você vai para uma outra tia, daí é um outro ritmo. Então assim, você é criada no meio, perdida, né? Sem saber como fazer e se adequando sempre aos outros. E eu dizia assim, não, eu vou ter o meu espaço. Eu falei, vou começar a estudar para concurso público. E daí eu, como técnica, eu consigo um emprego e depois eu faço uma faculdade. E eu tinha um sonho muito de fazer medicina. Eu falei, vou fazer o técnico de enfermagem, estabilizar, depois eu faço medicina. Fiz o técnico de enfermagem, né? Daí comecei a trabalhar na área, passou um ano, depois eu comecei a trabalhar na área. E eu falei, Senhor, eu quero estudar um concurso público. E aí, assim, ó, sempre falando com Deus, daí já sempre tinha esse entendimento de falar com Deus. Tipo assim, Deus, eu quero muito a minha casa, Deus. Tipo assim, eu falava com ele, mas sem nunca. Minha mãe
católica normal, tipo assim, me ensinou a fazer, me levou a fazer primeira comunhão, aquelas coisas de católica, mas é porque era o entendimento que a minha mãe tinha. Mas assim, eu fui lá, honrava a minha mãe, fazia parte do grupo de jovens, mas como sempre eu tinha minha intimidade com Deus, né, separado daquilo. Então, assim, é muito genuíno, eu acho, o que Deus tem comigo, mano, porque eu sempre fui muito decidida. Então, assim, eu namorei dos 13 anos aos 21, com, tipo, quatro namorados, e eu me mantive virgem. E ninguém me ensinou isso, entendeu? Foi eu mesma me guardei, sendo julgada por muitas pessoas. Então, assim, ó, eu ia pro quarto e eu dizia assim, Senhor, esse cara é o cara que eu vou casar? Eu já ia pro quarto. Tipo, com 15 Maravilha. anos eu orei, eu falei, Deus, assim, ó, com 2 anos de namoro, meus namorados já começavam a falar em casar, e aquilo já ia me dando um desespero, assim, eu ia orar, e Deus falava assim, não é esse, não é esse. E aí eu ia lá e dizia assim, ó, eu vou terminar, porque Deus falou que tu não é o meu marido. Então, assim, eu não ia numa igreja, era Não tem nada a ver com a muito louco, religião, assim. né? Tem nada a ver com alguém te mandou fazer, é algo que É, estava nem dentro de minha você. mãe, nunca, ó, minha mãe nunca me cobrou o colégio, sempre fui melhor aluna. Minha mãe nunca se preocupou em olhar um dever, sempre tirei notas ótimas. Eu fui homenageada como a melhor aluna do ensino médio na cidade onde eu moro, eu morava em São José. E nunca ninguém me cobrou nada, era meu. Por quê? Porque eu queria ser a melhor, porque eu queria o meu espaço, não era por ninguém, era por mim mesma. Então, assim, e via o sofrimento da minha mãe trabalhava muito, ganhava pouco, né? E meus 2 irmãos mais velhos também, tipo, era um gasto, né? 3 filhos, para minha mãe era cansativo. E meu pai incomodava muito também. Então, no meio dessa tribulação, sempre houve hoje eu vejo, no meio, o cuidado, hoje eu vejo, foi muito maior que a tribulação. Porque quando tu tá vivendo, tu só vê a dor, né? Daquilo que tu tá vivenciando, de toda essa loucura de uma vida tribulada e uma família bagunçada. Mas hoje, depois com a maturidade, Deus foi falando: tá vendo aqui? Eu cuidei de você. Tá vendo nesse lugar aqui? Eu também cuidei de você. E aí eu fui aprendendo com o tempo, ouvir Deus e obedecer. Daí eu via que dava certo. Depois eu vi assim: opa, meu namorado seguiu a vida dele, casou, teve filho, não era ele. Aí terminava com o meu próximo namorado, porque eu pensava assim, ó, se o cara casar comigo virgem, é porque ele quer alguma coisa séria, não era nada de legalidade, entende? Era de comprometimento. Eu dizia, se o cara Aham. casar comigo, é porque ele me ama, então eu vou me guardar e casar com quem me ama. E, tipo, você não tinha ensino, não tinha lei. E aí as pessoas achavam muito estranho, porque meus namorados iam para minha casa, às vezes dormiam lá em casa, me ensinavam matéria, porque eu não tinha pai, não tinha, né? Eram meus amigos, assim, e isso confrontava, tipo, as pessoas, e as pessoas diziam, não, é impossível que essa menina se guarda, e uma vida louca que ela tem, ela é vida louca, né? Eu falei, não, eu sempre fui vista como uma vida louca, mas sempre julgada também nesse lugar, mas com um coração muito tranquilo, muito focada no que Deus me dizia. Eu Chegou gosto um muito tempo, disso, eu gosto pode muito falar, disso mano. porque quando as pessoas pensam assim, né, na questão da graça, né? Nossa, se pregar a graça, o povo vai tudo pintar e bordar, uma coisa que não tem É, nada a ver. Aí você vê, independente de nada a ver. você conhecer alguma coisa, de alguém te dizer o que, né? Eu tenho que sempre costumo de dizer, a lei foi, a lei mesmo, os princípios da lei foi dada lá em Moisés. Mas mesmo antes Sim, disso, sempre houve quem buscou a Deus e quem não buscou, quem quis Deus e quem não sim, quis. Nunca foi a lei que fez o homem buscar nada. A lei só veio trazer verdade, realmente, escancarar o pecado e nos mostrar que sim, precisamos de um Salvador. é Maravilha. Pode verdade. continuar. E eu sou essa pessoa que confronta todas as coisas na religião e no mundo, porque daí, assim, no mundo também eu era desconcertada, porque como que essa menina é do mundo e ela fala com Deus? E Deus fala com ela. Que loucura é essa? Tipo assim, né? Então, resumindo, foi isso. Daí eu tive muitos problemas na caminhada com a minha mãe, né? Devido à personalidade, várias coisas. Minha mãe fumou muito tempo, eu não gostava de cigarro, sempre fui muito guardada. Então, assim, por Deus mesmo. Então, aquela vida foi nos separando, e no meio dessa jornada a gente se machucou muito. Eu vi a minha mãe, que já era uma seta do inferno mesmo, né? Além de não ter a paternidade, ter a mãe que machuca, né? E eu também machuquei muito a minha mãe. E aí eu tive um problema com a minha mãe e eu não conseguia perdoar ela.
Eu dizia, Senhor, eu preciso me livrar disso, isso tá me atormentando, assim. E eu morava perto de uma tia, né, tia Júlia, que é da Batista, da Igreja Batista, e a tia, um dia eu fui, eu disse, tia, eu quero ir no culto de quarta-feira com a tia. Me deu aquele, acendeu, eu fui falar com Deus, e ela, tia, já tinha me convidado várias vezes para ir na igreja, mas quando eu conversei com Deus, que eu queria arrancar aquilo de mim, acendeu a luzinha, vai na igreja com a tua tia. E aí eu fui na igreja e um culto, acho que era um culto, até era próximo do Dia das Mães, e começou a tocar aquele louvor, rompendo em fé. E naquele louvor, o Espírito Santo me pegou. Hoje eu sei que foi ele. Na hora, não tinha entendimento, né? Até porque essa música fala, né, do sobrenatural e vou mover o sobrenatural. E já era o meu DNA, então aquela música assim, pum, ativou a Joyce. Nossa, eu fui pro chão, chorei muito, eu creio que ali foi um momento de muita cura. O Espírito Santo veio e te arrancou, né, aquela raiz de dor com a minha mãe. Eu fui embora em paz e nunca mais, né, senti nada assim de opressão com a minha mãe. Então, de vez em quando eu ia no culto, de vez em quando eu não ia, de vez em quando eu saía com meu namorado, ia um baile, uma coisa do mundo, né? Era aquela transitar, né, entre a religião e o mundo. Eu sempre transitei entre os dois. E, nesse lugar eu aprendi a falar sobre salvação, sobre batismo, e aí acendeu aquilo, vou me batizar. Me batizei na Batista, né? O pastor Jonas, um homem de Deus maravilhoso, eu amo a vida dele. Se um dia ele assistir, né, essa live, né, ele é um homem abençoado, abençoou muito a minha vida. Mas mesmo assim não sentia que era o meu lugar, entende? Daí eu ia no culto e eu ia no pagode depois. Se acabava o culto, eu já estava pronta para ir no pagode. Porque lá no pagode, as pessoas também reconheciam quem eu era muito mais do que quando eu ia no culto. Tipo assim, no culto, para as pessoas da religião, eu era uma perdida que ia no culto e depois ia no pagode. Mas quando eu chegava no pagode, as pessoas diziam assim: essa menina é crente, né? As pessoas do pagode reconheciam que eu era crente, as pessoas da igreja não Não reconheciam que eu era reconhecia. crente. Então, assim, a religião é o oposto do céu, é o É um sistema, trem muito né? O louco. pastor Jonas é um homem de Deus maravilhoso, né? Eu não estou aqui falando, né, criticando nenhuma religião, mas falando do sistema mesmo, né? O sistema humano dentro da religião. Então, eu comecei assim, ué, eu saio na noite, as pessoas, tu é crente, né? Tu vem pra balada, tu não bebe, tu não fuma, tu dá tal hora, tu vai embora. Então, assim, eu sempre ia nos mesmos lugares, com os mesmos amigos, né? Assim, tem uma socialização mesmo. E eu assim, não, eu sou crente mesmo, de verdade, eu sou mesmo, eu dizia. E eles, só pode, porque tu não é normal. Então, assim, eu ficava assim, uau, que coisa mais estranha, né? E fui fazendo concurso público, fui orando, falei, Senhor, eu quero passar no concurso público, eu quero ter uma estabilidade, eu quero ter uma casa, porque assim, ó, eu não conseguia comprar uma casa no privado, né, porque eu ficava com medo de ser demitida e não ter como pagar uma casa. Aquela pressão, né? Criada sem o marido, sem o apoio, tipo, da minha mãe do meu lado, sem o meu pai, sem ninguém, e nunca incomodei ninguém também. E fui estudar, mano. Fui estudar e eu declarava, Senhor, eu vou passar no concurso público. Aí eu, na beira-mar aqui de São José, que é a cidade onde eu trabalho, que é próxima da Palhoça, uns 10 minutinhos daqui, eu morava ali e trabalhava numa clínica particular. E eu dizia assim, ó, um dia eu vou trabalhar naquele hospital, que da beira-mar tu vê o hospital que é do Estado, né, o público. E eu gerava aquilo ali e dizia, Deus, um dia eu vou trabalhar naquele hospital, eu vou passar no concurso, e eu já sempre tive esse entendimento, tipo assim, eu tinha guerras, né, no meu trabalho, eu chegava em casa, eu ia pro quarto, só que assim, eu não obedecia, eu não tinha uma firmeza, né, para ouvir Deus e obedecer a Deus, até por causa de toda a minha fragilidade, uma mulher machucada e tudo, né, e aí eu criei aquele ego, né, de que eu que mando, eu que cuido de mim, eu que resolvo, e isso impede o Espírito Santo de fazer morada em nós, de fato, né? Uma coisa é Jesus derramar ele dentro de nós, outra coisa é nós deixar ele fazer morada, né? Um lar dentro de nós, são coisas diferentes. Eu poderia morar com meu marido e não me relacionar com ele, ele só ia morar no mesmo lugar físico, mas não, né, não ia fazer parte da morada. Então, era o que acontecia entre eu e Deus, assim, eu seguia a minha vida no meu achismo, né, eu acho, eu posso, eu me mando, é tudo eu que sei fazer, o meu ego, né, muito machucado, muito ferido, foi aprendendo a ser essa Joyce cascadura mesmo, assim. Mas a hora que o bicho pegava, eu ia para Deus, eu falava, Deus, isso daqui tá doendo demais, Deus. E Deus ia lá e me dava aquela, aí eu arrumei 3 empregos, que eu queria juntar dinheiro, meus 23 anos, assim, eu tinha 3 empregos, eu trabalhava de dia, de noite, e depois no outro de dia, e trabalhava, então assim, eu também
não tinha espaço nem para ouvir Deus, né? Quanto mais, nem dormia, quanto mais ia ouvir Deus. E nesse lugar eu fui cansando, sabe, mano? Meu físico foi cansando, meu emocional foi cansando. E chegou um ponto que eu disse, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu preciso ter minha casa, eu preciso descansar, eu preciso. Aí eu fiz um concurso e passei, mano. Passei pro concurso no estado. No mesmo ano, eu passei no concurso, eu tava em 3 empregos, juntei um dinheiro, comprei um carro e comprei minha casa. Assim, ó, instantaneamente, tipo, tudo que eu gerava anos, Deus me deu junto, as 3 coisas: o emprego público, o carro e a casa. E eu fiquei chocada com isso. Eu falei, meu Deus, nossa, que louco. Até ontem eu ganhava R$ 1.000 e eu morava de aluguel, não tinha nada na vida, e agora eu tenho tudo ao mesmo tempo. E aí, quando eu comprei um apartamento na planta, continuei trabalhando no estado e no privado para poder pagar o apartamento e pagar aluguel, né? Porque eu comprei na planta e tinha que esperar ele ficar pronto. Nisso Deus trouxe pessoas também para me ajudar, né, na jornada, na caminhada. Amigos meus me ajudaram financeiramente. Deus é muito lindo. Deus me deu amigos prósperos que diziam assim, não, tipo, quando apertava, eu não conseguia pagar o aluguel e a casa na planta. Tipo assim, amigos meus iam lá e, tipo, já ofertavam, eu digo que é oferta, né? Eles me davam, tipo assim, mas já ofertavam na minha vida porque já tinham, eu acho, uma unção sobre mim e as pessoas me julgavam. Ah, se esse cara tá te ajudando é porque tu tem alguma coisa com ele. Não, nunca tive nada, zero. Era Deus mesmo, assim. E eu nem ligava das pessoas falar também, porque eu sabia do meu coração. E assim foi, Deus me abençoando sempre. Quando eu comprei o meu apartamento, que daí me entregaram as chaves, a hora que eu entrei, mano, como é que eu vou te dizer? Eu senti assim, não é o dinheiro, sabe, da casa. Eu senti entrar um raio de amor de Deus. Sabe aquele amor de Deus que constrange? Porque foram Maravilha. 30 anos sendo humilhada, sendo rejeitada, né? Sendo tudo. E de repente, realmente, tem pessoas hoje que são casadas tipo, e não tem casa, né? Tipo assim, para quem tem é muito normal. Mas, tipo, meu Deus, eu comprei a minha casa, meu Deus, que maravilhoso, e tem o pôr do sol que eu amo. E aí eu fui pro quarto do meio e ali, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ali, ó, do lado, aquela portinha ali da TV. Aham, tô vendo. Eu me prostrei, não tinha móveis, né? Apartamento vazio. Eu não tinha, mano, eu não tinha um fogão, assim. Eu morava num apartamentinho pequeno que usava as coisas de lá e não tinha nada. Eu entrei nessa casa literalmente sem nada. Então, assim, eu chorei muito. E ali, nesse lugar, Deus me pegou. Deus me pegou de uma forma agressiva, pelo amor. Não foi eu ter a casa, foi dizer assim, nossa, eu peço para Deus e Ele me deu, né? Porque eu poderia levar muito mais tempo, né? E eu comprei a casa antes de assumir o emprego público. Tipo assim, não foi o concurso público que me deu a casa. No mesmo ano eu passei no concurso público, né? Mas depois que eu assumi, eu comprei a casa, assim, é muito doido, assim. Não foi com o dinheiro eu queria ter um emprego público para comprar a casa, mas não foi o dinheiro público que. Tanto que eu peguei o salário da empresa privada, ainda ganhei o subsídio da Dilma, que deu uns R$ 18.000. Foi muita bênção, assim. Se fosse concursada, não ia ter subsídio, né, ainda. Então foi tudo no momento, no tempo correto. E eu comecei a ir pro quarto, e agradecer a Deus, e sempre ia pro quarto, e eu dizia, Senhor, eu quero um lugar para ofertar. Eu tinha esse entendimento no meu coração. Ofertar, agradecer você por essa bênção, me mostra uma igreja. Eu não ia mais na Batista, daí há muito tempo. Me mostra uma igreja para eu ir, para mim honrar, né? Você, o que você me deu. E aí, nisso, eu fui numa igreja pentecostal que a minha tia tinha conhecido, e chegou lá, mano, primeira vez que eu vi profecia. Chegamos, então, na oração em línguas, né, que é o nosso tema. Quando cheguei lá, assim, que eu vi aquele profeta lá falando em línguas e profetizando, e eu senti, a hora que eu passei na porta de uma igreja bem pequenininha, até já falei isso em algumas outras lives, né, e Deus falou assim, ó, você tá entrando para sempre desse lugar, você nunca mais vai sair, Deus falou comigo. Eu falei, ué, então eu achava que era daquela igreja, mas era do lugar sobrenatural, né, não era do lugar físico. E aí aquele profeta estava lá e disse, e olhou para mim, me liberou uma palavra, uma profecia para mim, e eu disse, ai meu Deus, ele falou comigo, primeira vez que eu tinha visto uma profecia, assim, né? E aquilo assim, meus olhos brilhou e eu disse, opa, me encontrei. E nesse meio tempo a minha mãe daí fez um AVC e aí veio para minha casa, né, para mim cuidar dela. Então Deus estava me preparando, tipo ali me untando para esse tempo com a minha mãe.
Quando a minha mãe, daí fui lá, ofertei muito, ofertei lá naquela igreja, assim, o coração mesmo, sabe? Grato, grato, grato pelo que Deus tinha me dado. E quando eu cheguei aqui com a minha mãe, daí avesezada, e aí o mundo caiu na minha cabeça, eu falei, meu Deus, vou ter que me afastar do trabalho, né? Me afastar da minha vida, que eu tinha 2 empregos ainda, e eu tenho um monte de coisa do meu apartamento para pagar, cozinha que eu fiz, pedra, piso, como é que eu vou fazer tudo isso? E aí eu surtei de uma forma assim, descontrolada, e fui pro quarto, eu falei, Deus, eu não vou dar conta disso aqui, eu não vou dar conta de cuidar da minha mãe, né? Eu preciso de ajuda. E aí eu me afastei de tudo, continuei indo nessa igreja. A minha amiga, olha como é a vida, gente. Realmente eu sou uma filha da graça, porque não tem explicação, mano, o que Deus faz na minha vida. A minha amiga conheceu o menino por esse site, sabe, de relacionamento, Badu, essas coisas assim. Uhum. E aí ela convidou esse menino, não, até no site de relacionamento, quando a gente é de Deus, não adianta. A minha amiga convidou esse menino para ir nessa igreja. E ele foi. Quando chegou lá, ele me viu, e aí assim, ele me viu lá, me viu orando e tal, e aí ele assim, ó, tem um cara que eu conheço em Goiânia, nossa, que é a tua cara, eu vou te dar o link da igreja dele, que era do Weber Rodrigues. E aí ele me deu o link do YouTube do Weber, procurei ali na hora no celular e ficou aquele link guardado. E eu comecei, eu mesmo indo na igreja, daí eu me afastei do meu trabalho para poder cuidar da minha mãe, né? Então fui pro quarto, minha mãe na acamada e eu no quarto. E eu dizia assim, Senhor, eu sei que foi o diabo que botou a minha mãe ali sequelada, se não foi tu, mas tu vai resolver? Porque se tu diz que tu é Deus e tu é pai, tu vai resolver aquilo ali para mim, porque eu não vou cuidar da minha mãe de fralda sequelada, minha mãe tinha 52 anos, foi cruel, assim. E eu não tenho nada a ver com isso aí com a minha mãe, então tu vai dar um jeito naquilo ali, que aquilo ali não é problema meu, bem assim, bem Nossa. louca. E fui pro quarto e eu falei, olha, eu quero o mesmo Deus que aquele profeta lá vive, eu também quero conhecer esse Deus que fala, né, que revela, e esse mundo sobrenatural, assim, foi ativado em mim de uma forma agressiva, porque eu não tinha visto isso na Batista. E quando um dia eu tava ali cansada e, assim, a minha mãe era muito perturbada por demônios, a minha mãe frequentava, tipo, feitiçaria, essas coisas do mal aí, e aí começou a borbulhar demônios, assim, né? Na minha mãe, hipertribulação. Eu falei, Deus, eu vou morrer aqui nesse lugar. Eu não sei como é que eu vou dar conta disso, não. E fui pro quarto, mano. Tinha só um colchãozinho no chão, no quarto de oração, eu digo, né? Porque foi onde eu sempre ia orar. E eu debrucei e comecei a chorar, assim, deitada no colchão, né? E a minha mãe lá gritando dentro do quarto. Deixei ela lá gritando, que eu não sabia mais o que fazer. Eu comecei a chorar, 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 assim, mas não era um choro emocional, era um grito, sabe? Do meu espírito, assim mesmo. Foi algo muito doido. E, de repente, assim, eu senti a... Eu nem consigo falar sobre isso, eu vou tentar falar, porque eu não consigo sujeitar o meu espírito nesse lugar, mas eu vou conseguir sujeitar o meu espírito. E Jesus me visitou, eu já tive 3 visitações de Jesus, assim, física, né? E Jesus me Maravilha. visitou. Jesus me visitou, ele se abaixou, assim, ele tava com uma roupa de linho branca. Ele fez carinho no meu cabelo. Mano, nítido, assim, ó. Não, por isso que eu digo, quem deixou Jesus é porque só ouviu falar, não tocou nele, não viu ele. Porque, assim, a Com partir certeza. daquele dia, mano, que Jesus se abaixou e me acariciou e falou para mim que ele cuidaria de tudo, né? Se eu me mantivesse naquele lugar ali nele, que não era mais um choro de alma, de reclamação, era um choro de que faz alguma coisa, eu não quero mais viver isso, sabe? Eu não quero mais andar nesse lugar, eu tô cansada, ou tu me leva para o céu, ou me tira da terra, né? Ou muda a minha vida. E Jesus, acho que ouviu o meu clamor mesmo. Eu acho que talvez naquele dia eu morreria, né? Se Jesus não viesse, porque foi o auge da minha dor. Imagina, eu não queria cuidar da minha mãe sequelada numa cama, cansada. E cansada emocionalmente, estava vindo de uma vida de 3 empregos, assim, uma jornada muito cansativa, né? Fisicamente, emocionalmente, tudo. E Jesus Eu me fico acariciou e. só um detalhe, eu fico tentando imaginar como, como que funcionava esses 3 empregos aí. Muito louco esse negócio. Como que funcionava esses Louco, né? três Eu empregos? Um de trabalhava dia, à um de noite, noite e o outro de madrugada. Como é assim, que ó, era esse negócio? de noite na clínica particular, né? Como técnica de enfermagem. Aí de dia eu tinha paciente particular e à noite paciente particular de novo. Daí na outra noite eu ia para a clínica
a clínica, como era uma clínica bem conceituada, e, assim, não por nada na minha área, assim, eu gosto muito do que eu faço, né? As pessoas gostavam do meu trabalho, as pessoas muito ricas me chamavam para fazer plantão particular na casa delas, e eu ia. Então, assim, foi onde eu consegui juntar uma grana, e isso vicia, porque, assim, ó, eu ganhava mais nos pacientes particulares do que eu ganhava na clínica, às vezes. Então, a clínica era fixo e os pacientes particulares era de dia e de noite. No meu tempo de folga, eu não folgava, eu tinha paciente particular. Então, Então você assim, tá só bem a graça, exausta mesmo, né? Tá bem eu, exausta. mano, eu cheguei a cair da minha própria altura, sabe assim, eu não sabia que isso existia. Eu apaguei, sabe assim, eu fui dar um passo e apaguei e caí no chão. Desliguei, meu corpo desligou, assim, de tão cansada. Mas, e eu me lembro que nessa Minha época, esposa já passou por uns negócios desse aí, cabuloso, assim, de cair. nossa, é Muito difícil. louco. Mano, eu sabe qual era e eu tinha um louvor na minha mente que era o que me, eu acho que era o que me renovava, que era Deus cuida de mim. Sabe que esse louvor? Na sombra Glória a das Deus. suas asas. Eu vivia cantando mentalmente assim no plantão à noite, aquilo dentro de mim, sabe, atendendo os pacientes e cantando, que eu acho que daí sempre é o que eu digo, sempre Deus cuidou, né, nesse lugar assim de mim, para que eu não morresse mesmo assim, e fisicamente, né? E aí Jesus me visitou e naquele dia, naquela noite, eu já fui ativada, eu já orei em línguas, né? Jesus falou, só abre a boca e ora. E eu abri a boca e eu orei. Então, assim, quem aí tem alguma dúvida, mesmo que leia a palavra e diga, vou aqui deixar uma chave na nossa live, né? Para quem assistir. Yes. Você tem dúvida? Pergunte ao Espírito Santo o que é a oração em línguas e como que se ora. E nós, como corpo aqui, estamos ativando todo mundo aqui que quiser orar em línguas, Yes. transferindo esse Uhul. lugar que foi Jesus que me deu, não foi religião. Depois que eu fui para a palavra, né? Porque até então eu só visitei uma igreja pentecostal e Jesus me visitou. Eu não tinha a palavra me ensinando, me ensino, né, da palavra. Eu tinha a prática da Bíblia, né? Então, aí eu fui adorar, depois Jesus saiu, fui no celular pegar uma adoração e vi o link do Ever. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, eu já sabia que era o Espírito Santo falando comigo, né? Você vai em Goiânia, esse homem é o seu destino profético. Ali eu abri uma ministração e ele estava falando sobre oração em línguas, que todo mundo podia orar, oração em línguas. Aí eu fui pro culto um belo dia e fiquei lá no culto orando em línguas. Daí eu fui repreendida, eu não podia. Eu, eu fiquei no culto, imagina, eu falei, é um culto pentecostal, eu posso orar. Mas assustou todo mundo, porque só o profeta orava. Então, mas eu também era profeta, só que eu não sabia. Então, assim, eu falei, uai, mas se Jesus disse que eu posso orar, por que que o homem vai dizer que eu não posso orar? Como assim, né? E aí esse profeta lá fez uma campanha no monte, eu fui, né? Com bastante fome de Jesus. Chegou lá nesse monte, à noite, eu vi uns anjos no meio da árvore, no meio do mato. Eu fui lá no meio do mato e fiquei orando em línguas. Daí o que, que eu fazia? Eu me afastava um pouquinho para orar em línguas para não escandalizar, porque aquilo estava fluindo dentro de mim, né? Então, assim, e aquilo incomodava aquele profeta, porque ele dizia: como que essa menina tá orando assim desse jeito? Se eu nem ensinei isso para ela. Tá meio estranho isso daí. E foi estranho até para ele, eu acho, né? Então, assim, eu até entendo ele, né? Imagina uma pessoa ir num culto, visitar e orar em línguas e nunca mais parar de orar em línguas. E aí veio Esse nunca mais parar e foi ótimo. nunca mais parei, porque assim, meu Deus, fluía, Maravilha. mano, a oração. E aí, assim, aí eu orava em línguas e o Espírito Santo dizia assim para mim: vai lá e faz isso na tua mãe. Tanto que a minha mãe saiu das fraldas, minha mãe andou, minha mãe fala de novo, minha mãe, todas as sequelas da minha mãe foram, assim, ó, foram anuladas da vida dela. Minha mãe ficou perfeita, mano. Minha mãe estava agora no encontro de mulheres comigo lá, com o olhinho brilhando, ministrando, né, também sobre a minha vida. E aí é o que eu digo, a oração em línguas, o Espírito Santo me ensinou a tirar minha mãe de uma cama com fralda, de uma sequela de AVC. Então assim, não tinha mano, ainda que se um anjo me dissesse assim, ó, não ore em línguas, eu não ia obedecer. Depois que eu vi que isso estava na palavra, porque eu sabia que eu orava, que Jesus que me visitou e que eu orava e a minha mãe era ativada e funcionava. Eu decretava e dizia, mãe, a mãe faz xixi no banheiro. Eu levava ela lá, tirava a fralda cheia de xixi, levava ela para cama, levava ela lá, tirava a fralda, confessava a palavra. No quinto dia, minha mãe foi, fez xixi no banheiro. Eu dizia, uau, funciona.
A fé funciona. Aleluia. E assim, aleluia. E assim, estou resumindo muito, né, a nossa história. E aí eu fui nesse monte, veio um homem lá com um cajado na mão, que não era esse profeta da igreja, era um homem que estava lá no monte mesmo, e ele falou toda a minha vida, que eu era uma profeta, que eu era uma ativadora de profetas das nações, que eu era mãe de mulheres, mãe de multidões, e eu dizia assim, até ontem eu estava no pagode, e agora eu sou, o que é isso? Sou mãe de nações, Deus. Tipo assim, aí ele deu mesmo uma revelação sobre a minha vida, né? E ele pegou a mão dele, pôs na minha mão, e eu fui arrebatada em espírito, fui lá pro pai, e o pai falou para mim, porque assim, ó, não é que eu tava incrédula, é que eu tava assustada. E Deus falou assim: tudo isso que meu filho tá falando é verdade. É eu falando, para Deus disse assim: ó, meu filho que tá falando, mas sou eu nele, né? Acredita que sou eu. Aí eu entendia que era Deus que falava através das pessoas. Eu não tinha entendimento zero de palavra, nunca tinha lido a Bíblia na minha vida. E aí foi muito lindo, porque daí a minha tia estava do meu lado, ela escutou a profecia, ela chorou muito, tipo assim, foi algo muito forte. E quando Deus falou aquilo, para mim bastou. Eu sou tudo isso daí que ele falou, e agora eu preciso aprender o que é isso, né? Como que flui isso. E eu vim para casa e comecei a ouvir o Weber. Eu fiquei 6 meses afastada do meu trabalho com a minha mãe, né, cuidando dela. E assim, eu não sabia que quando a gente se afastava do trabalho, a gente demora a receber, né? Vai para perícia e aí leva uns meses. Ah, E eu dizia assim, meu Deus, eu preciso comer. E a minha mãe também tá aqui, a minha mãe também entrando na perícia. Mano, as pessoas traziam comida na minha casa. Não, foi algo assim, sobrenatural. Deus cuidou de tudo para mim. Pessoas pagavam a parcela do meu carro, pessoas pagavam a parcela do meu apartamento. Eu fui extremamente cuidada por Deus, assim, sabe? Porque eu orava em línguas, daí vinha aquela revelação de como eu tinha que fazer, vinha as coisas e acontecia. Ouvindo o Weber, eu fiquei 6 meses dentro dessa casa, ouvindo o Weber, ouvindo o Weber, ouvindo o Weber, ouvindo o Weber, ouvindo, alimentando meu espírito, orando na minha mãe, confessando a palavra, jejuando, jejuava muito, né? Muito, 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 muito. Eu também nunca tinha jejuado na vida, mas assim, eu sabia que eu tinha que jejuar, porque era um ataque no meu físico também muito grande, né? Eu estava muito cansada fisicamente. Então, o jejum, assim, renovava a minha força física também. E minha mãe, numa libertação de demônios, era demônio, os demônios falavam pela boca dela comigo, tipo assim, me afrontavam, e eu dizia assim, cala a boca, diabo, tu não tem autoridade para falar aqui em casa. Eu dizia assim, eu não tinha entendimento, mano. Aí um dia a minha mãe foi nesse culto e ela caiu lá, endemoniada. E aí ninguém tirava o demônio dela, nessa igreja que a gente ia. E aí eu cheguei lá, aí eu, sabe aquele ímpeto, assim, que vem? Eu cheguei lá e disse assim, diabo, sai da minha mãe. Agora, mãe, levanta e vamos embora. Era assim, eu expulsava o demônio. A minha mãe muito bom. levantava e eu ia embora. Assim, eu fui treinada, assim, agressivamente, eu creio, né? Genuinamente. A oração em línguas, eu digo, se você tem dúvida, ora e depois nos conta, porque vai ter fruto. O fruto Exatamente. revela que a oração em línguas é do Senhor, né? Que até essa história minha é bem resumida, né? Bem resumida, são 6 anos bem resumidos. Mas aí nisso, depois a minha mãe ficou curada, eu fui em Goiânia, né? E o Eber veio em 2015 aqui em Balneário. E aí a minha amiga assim, ô, aquele Eber lá, eu vi que ele vai vir aqui em Santa Catarina e tal. Deu assim, ai, nós vamos lá conhecer ele. Fui lá, conheci ele pessoalmente, né? Depois já tava ouvindo ele. Tipo, eu comecei a ouvir ele em março e ele veio aqui em agosto. Então já tava bons meses, né? Assim, orando. Aí quando eu cheguei lá, encontrei a família de Vida no Espírito, que era o nosso apóstolo Párfio, que até fez esse encontro, que trouxe o Weber. Né? Daí foi onde eu conheci o Párfio, a Amélia, conheci um monte de gente. Eu fui lá só para conhecer o Weber pessoalmente. E foi tremendo, daí eu recebi mais um monte de palavras que fortaleceram a minha fé. Eu vi que oração em línguas é normal, que eu não estava sozinha no mundo, né? Encontrei a minha tribo. E nisso eu fui sendo treinada. E nisso eu larguei um emprego, diminuí. Aí Deus falou: eu te dei um emprego público para você trabalhar só 10 dias no mês, porque a minha carga horária é 10 plantões, né? Eu que faço hora extra, mas são 10 plantões. Aí o Senhor falou: eu quero que você trabalhe só os seus 10 plantões. Aí me quebrou financeiramente, né? Porque assim, aí eu tive que andar por fé. Aí eu larguei tudo, a menina que tinha 50 empregos ficou 10 dias por mês trabalhando e 20 dias orando. Aí eu orava 10, 12 horas por dia em línguas, jejuava 30 dias, jejuava 20 dias. Então, assim, 2016 e 2017 eu praticamente só jejuei e orei, eu nem falava português,
porque era muita desconstrução dentro de mim, né? Tipo assim, eu ia para UTI com fone de ouvido, um só, e ficava orando o tempo todo e ouvindo ministração, orando, as pessoas acharam assim, essa menina tá doida, enlouqueceu. Então, foi difícil para mim também, porque me desconstruiu muito, né? A minha ira, o meu ego, toda a parte tudo que eu fui mentoreada por demônios até os 30 anos, o Espírito Santo limpou, né? Literalmente ele faxinou e foi construindo, e agora em 2021 é o ano que eu estou manifestando, por isso que eu estou aqui, né? Liberando isso com você. Tem um processo, né, mano? Tem uma jornada, pra gente não é do nada, né, que a gente começa a Com ministrar e certeza. falar e liberar. E a oração em línguas eu sempre costumo ensinar. Eu nem às vezes uso muito a palavra, porque eu quero transferir um lugar. Então, assim, além de Exatamente. ter a palavra, tá ali, mas eu vou lá e transfiro. Eu falei, eu transfiro o que eu vivi para você, você vai ter uma visitação de Jesus, você vai testificar, você vai orar, vai ter fruto, né? E a minha cunhada dizia assim, como é que tu não sabe que essa oração é do diabo? Eu dizia, a gente não explica o Espírito Santo, a gente transfere. Um dia você vai sentir o que eu sinto, quando você só vai saber sentindo. E eu declaro que um dia você vai orar e vai viver isso. E aí você vai escolher se você quer orar ou se você não quer mais orar. E a gente fez uma reunião lá no meu irmão e nós oramos nela e ela orou em línguas por 30 minutos sem conseguir parar. Foi tremendo, porque daí quando acabou, a gente parou a reunião porque ela não conseguia parar de queimar. E ela olhou para mim e pediu perdão. Ela assim, realmente não tem como explicar isso que eu estou sentindo que é de Deus, né? Eu dizia, Deus, todo mundo que duvidar de mim e me afrontar, eu declaro que elas vão tocar nisso que eu vivo e a partir disso elas não vão mais me afrontar. É só sentindo e tocando, não tem outro jeito, né? Não tem outro Eu jeito. só Tem que abrir um viver, parênteses, tem que experimentar. abrir um E eu parênteses aí. tava. Pode falar, mano. É muito Eu só tô interessante aqui falando porque. e não deixo você falar. Não, mas é para você falar mesmo. Eu tô aqui. Eu só quero aproveitar as oportunidades aí, porque é muito interessante, porque você vem narrando a sua história de uma pessoa que não nasceu em um berço evangélico, você não foi educada dentro de um cronograma religioso, você adquiriu a sua vida, você conseguiu se dar bem de forma conquistar as coisas. Vamos supor, você criou uma autonomia, você poderia ser alguém que entrasse no lugar intelectual de não querer se envolver com nada disso. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim, E sim. porque às vezes a gente começa a falar de oração em outras línguas, né? E devido no meio cristão, infelizmente teve muita bagunça e que atrapalhou tudo. E às vezes pensa isso é coisa de gente que não é só vidrada ali dentro da igreja, aquela coisa toda. Você veio e recebeu algo de Deus. E o que leva alguém a orar 9, 12 horas em línguas, né? E o que leva a isso? 12 horas em línguas. Aí você está mais ou menos 6 anos, eu também estou mais nessas 5 para 6 anos aí também. O que leva alguém a ficar 6 anos numa prática? E aí a pergunta a sua prima, né? Que você falou? Amiga, prima, que perguntou como é que você sabe se isso é de Deus, né? Minha cunhada. Sua cunhada? Aí a pergunta da sua cunhada é a pergunta que às vezes faz, como é que você sabe disso? Aí você falou os frutos, cara. O fruto que Os você frutos. dá não tem como ser do diabo. Quando eu comecei a pregar oração em outras línguas há 5, 6 anos atrás, eu era pastor de uma outra denominação, o pessoal começou a falar, isso tem coisa de doido, e não sei o quê, e os que começaram a mergulhar, começou a deixar o pecado. Eu falo, como pode ser Sim, não ser de Deus se me aproxima de Deus? Se eu tenho mais se me vontade aproximo de de Deus. estar perto de Jesus, se eu quero mais meditar na palavra, se eu tenho mais vontade de deixar o pecado, se eu quero mais Sim, intimidade com Ele, se eu estou aprendendo a perdoar mais, né? Se eu estou verdade. ficando uma pessoa mais mansa sobre a terra, estou pensando uma pessoa que Isso, descansa em Deus. Esse lugar de descanso, cara, o lugar de descanso de que a descanso. prática da oração em outras línguas te dá, é algo sobrenatural, é algo que. Então, como você Verdade. falou, quando você experimentar, eu duvido Você que vai você também saber. não vai entrar nesse lugar. Então, assim, Sim,
tá aí você e tá aqui eu, são pessoas que têm uma faculdade mental funcionando, são pessoas que sabem o que está dizendo, que têm uma história, que não está aleatório, que estamos aí nessa caminhada experimentando algo vivo, algo que funciona, Amém. algo que está na palavra. Infelizmente, muitos não conhecem da forma que deveria conhecer e por isso não pratica. E é Sim. tão como é bom, gostoso ver seu testemunho, ver isso acontecendo. E você falou sobre manifestar, né? Engraçado que eu também estou agora num momento muito ímpar na minha vida, de todos esses anos orando em outras línguas, eu entrei num lugar em Deus de descanso, em um lugar de convicção ministerial, convicção do chamado, Sim. convicção para que eu vim, o que eu estou fazendo, uma convicção de fluir na graça de Deus maravilhosa. Isso excede entendimento, né, mano? Porque assim, nós somos um bom fruto, porque eu vim, como você falou, de um lar que não um lar cristão, você veio de um lar cristão, mesmo assim, nós dois tivemos que ser desconstruídos, construídos, né? Isso. Não importa se você veio de um lar cristão ou não cristão. A oração em línguas é a única chave que vai fazer você ver a sua identidade. Você saber quem você é. Porque o profeta revelou quem eu sou, mas Deus me ensinou como é que eu me comporto em quem eu sou, né? Como que é um comportamento de um profeta de Deus, não um profeta lá que foi treinado pela escola de profetas da religião. A minha escola é o Espírito Santo e eu não negocio isso, sabe? Não Yes. tem escola, porque assim, ó, dentro eu sou uma profeta do meu pai, não tem outra profeta igual a eu não posso aprender com Ezequiel. Eu posso ler sobre ele e fortalecer a minha fé, mas eu sou uma outra profeta. Ezequiel é Ezequiel, Samuel é Samuel, Joyce é a Joyce. Então, só o Espírito Santo tem um mapa de me ensinar quem eu sou. Só o Espírito Santo tem um Yes. mapa do pastor Gleison, de quem é o Gleison Top. pastor. O Gleison pastor não é outro pastor da Bíblia, é ele mesmo. E Deus não vai deixar ninguém dar o nosso passo a passo. Ele deixa revelar quem a gente é, né? Ele revela tipo o título, né? Mas a história é só o Espírito Santo que nos ensina. Não tem como. Isso é experimentado, não tem como negociar esse tipo de coisa, assim, não existe. Então, assim, como eu sempre fui muito determinada, acho que isso me ajudou. Porque, assim, ó, ainda que todo mundo, ela é doida, ela tá orando em línguas, lá no mundo, quando eu já sabia o que eu queria, ninguém mudava a minha opinião, eu canalizei isso pro Espírito. Aqui também ninguém toca. Eu vou orar em línguas, eu vou ser isso aqui, porque eu sei que foi Deus. Eu vivi no meio de tribulação, eu sei a atmosfera do diabo, e eu sei que essa atmosfera aqui não é do inferno. Eu fui criada no meio infernal. Então, assim, hoje até eu acho interessante, porque é muito fácil discernir para mim o que não é do céu, porque eu vivi no que não era do céu, né? No meio de agressão, no meio da violência, demônios por todo canto. Então, assim, quando eu toquei em algo que é do céu, é só tocando, é isso que eu digo, tem que tocar, para você saber. Você sabe que uma coisa é verdadeira porque você sabe que é falso, porque você tem o verdadeiro, né? Você tem uma referência. Então eu comecei a ver o que é falso. O inferno era falso, era mentira. Mentia nas minhas emoções. E a oração em línguas veio me dando essa firmeza e cada vez mais eu orava. Foi muito difícil. A minha mãe foi a minha maior testemunha ocular, porque ela viu toda a desconstrução eu era muito irada, agressiva. Eu era uma mulher agressiva mesmo, assim, sangue no olho. E essa desconstrução eu quase me arrebentei. Eu disse, mãe, não abre a porta desse quarto. Eu vou avançar no porteiro se ele vir aqui. Eu tô surtada assim mesmo, mas vence, você transcende, né? Se você não orar, você vai ser aquilo ali com máscara na religião. Na religião você só mascara, você continua agressivo, mas você põe uma máscara. Em algum momento aquilo vai gritar, né? Aí, com o Espírito Santo, eu sei que a agressividade está aqui dentro, mas eu comando, eu governo, eu que decido se ela sai ou fica. Eu começo a governar. Não deixou de existir aquela Joyce agressiva, ela tá aqui, mas eu mando nela. A mansidão de Jesus é mais alta do que a agressividade adâmica, porque eu não sou mais adâmica, Yes. né? Eu sou de Jesus, então assim, a agressão não tem como passar por cima da minha mansidão, porque eu estou firmada em Cristo. É onde eu estou posicionada que revela quem eu sou, né? E na religião às vezes tem que se esforçar para ser manso, se esforçar para não ser agressivo, se esforçar para não explodir. Eu não me esforço, eu descanso em Cristo e eu sou o que Ele é. Eu sou mansa, não porque a Joyce é mansa. A Joyce adâmica ainda é tudo aquilo lá de ruim, mas ela não governa mais. Ela tá ali, ela perdeu o trono, né?
Eu tirei aquela Joyce do trono e fui para o trono de Jesus e estou aqui, entronizada nele. É isso que é se entronizar. Às vezes a gente adora, né? Ai, estou entronizada. Não, se entronizar é ser mansa, é ser humilde, é ser amável, é dar outra face, é andar a segunda milha. E é fácil. Você não se esforça para dar outra face, né? Aí a minha família começou a ver eu sendo mais amável, eu sendo mais mansa. Então, assim, opa, esse negócio de oração em línguas aí funciona. Que essa menina, ela era um demônio, tipo assim, né, de agressão, e agora ela tá aí nesse lugar, ela tá chapada, essa guria, o cronômetro. A minha cunhada assim, meu Deus, tu não para de orar nunca. Eu falei, não, e eu não vou parar. Até Jesus voltar, eu não vou parar. Eu vou orar sempre. Até eu tava aqui antes, meditando aqui, eu falei, Espírito Santo, tem alguma palavra para a live de hoje, né? E eu sempre pergunto, eu não fico assim, eu vou dar uma palavra. Não, ele que manda, né? Se a gente tem que dar uma palavra ou não tem. E ele falou para mim Lucas 5:8. E eu li Lucas 5:8 e depois que eu fiquei assim, tá, mas o que tu quer que eu fale sobre isso? Aí depois veio a revelação. Eu tenho, tem tempo aí, mano? Dá para ler aqui? Fica à vontade. Libera aí. Lucas 5, Jesus falou tá ministrando no barco, né? Na multidão. E de repente ele pede para Simão pegar o barco e pescar. E eles não dão conta, né? De tanta pesca, superabundou a pesca, né? Deles ali. Tanto que eles falaram, Lucas 5:6, assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Então, assim, foi uma pesca sobrenatural. E Lucas 8 diz assim, ó, diante de tamanho evento, né, de grande fartura de peixe, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou, afasta-te de mim. Olha como isso é sério, gente. Olha o que Simão falou para Jesus após algo sobrenatural. Afaste-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Pecador. Então, assim, aí eu falei, Espírito Santo, o que tu quer que eu fale disso? Daí no 9 diz assim, porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Aí o Espírito Santo assim, Joyce, isso tem tudo a ver com oração em línguas. Por quê? Aqui Jesus ainda não tinha subido, né? Não tinha sido derramado o Espírito sobre nós. Então aqui, Aham. Pedro viu, eles viram Jesus pregar na multidão, eles viram uma pesca sobrenatural, e o que ele diz para Jesus? Afasta-te de mim. Olha que eles não tinham entendimento, zero, não tinham unção. Em vez de eles querer se aproximar de quem era o operador de milagres, ele disse, afasta-te de mim, Senhor, eu não posso que tu não sou digno que tu fique perto de mim. Então, assim, ó, É o que a é só religião faz, depois. né? O que a religião faz, né? Isso, porque a religião não é ensinada pelo Espírito. Então, assim, ó, quando Jesus, eles só entenderam que eles tinham que ficar perto de Jesus depois que Jesus estava longe. Quando Jesus foi e derramou o Espírito sobre eles, que eles entenderam, a gente devia ter ficado perto dele. Ah, Aleluias. meu Deus, então assim, no Espírito, a gente entende que não é afasta-te de mim, Jesus, eu quero ser você. Eu quero derramar o céu nessa terra. Eu quero expulsar demônios, né? Ainda um pouco antes, aqui no 4, né, fala quem é esse que até os espíritos imundos obedecem ele. Ele diz sai e eles saem. E é interessante que os demônios começam a falar, ele é Jesus. Jesus diz, cala a boca, não autorizo vocês a falar, vocês têm que ficar quietos. Vocês não podem falar quem eu sou. Jesus, quebrando, até nem admitia que o diabo falava no nome dele. Então, assim, ao nível, né, mano, de lugar que hoje a gente entende que a gente é ele. A vida no Espírito, e o Espírito Santo nos dá, só ele vai nos dar a mente de Cristo, e nós nunca vamos dizer, afasta-te de mim. E a religião faz isso. Quando peca, eu não posso ficar perto do Senhor, porque eu pequei. Aí, ali o Simão diz, né, eu sou um pecador, sai, Jesus, não encosta em mim, Jesus. E o que é que traz a consciência que a gente é limpo, puro, santificado? A oração em línguas. Ela nos convence de quem a gente é. Ela testifica, ela valida, né, o sangue do Filho em nós. Não adianta dizer que a pessoa é coberta de sangue e ela não tem a dimensão do que isso revela na nossa vida. Que o diabo, quando ele sente o cheiro de sangue em nós, ele não aguenta, não dá conta. E quando eu olhei para minha mãe e disse, diabo, sai daqui, eu nunca saberia isso se não fosse a oração em línguas. Isso foi a mente de Cristo em mim. Diabo, sai. Mãe, levanta. É a própria mente de Cristo operando em mim pela oração em línguas sem entendimento algum.
Por exemplo, assim, às vezes as pessoas, porque vão tirar a Bíblia de nós e da China. E eu tô preocupada se vão tirar a Bíblia, se a mente de Cristo, que é a palavra, está aqui dentro de mim. Isso E as é pessoas estão top que você comentou preocupadas. aí. A gente, olha, a gente não fica preocupado. Olha para você ver que você entra nesse lugar. Você não está preocupado se vão tomar a Bíblia de todo mundo. Você não está preocupado. Saiu um chip aí, é o chip da besta. Você não tem preocupação com essas coisas. Você está num Nada. outro lugar em Deus. É um lugar Sim, libertador, é um lugar de convicção no libertador. espírito, né? É o edificar a si mesmo, né? É o edificar a si mesmo. E quando você entra nesse lugar de que esse novo homem, né? Quando a gente nasce de novo, e você começa essa edificação acontece nesse novo homem, ele vai amadurecendo, e quando ele amadurece e ele entende, né? Você está aqui, mas eu que comando. Você fala, não, aquela antiga Joyce está aqui, mas sou eu que comando. Mas para chegar a esse lugar, que a partir do momento que você nasceu de novo, você já tem essa autoridade. Isso é Sim, fato. Só que para chegar nesse lugar, precisou de um amadurecimento espiritual, precisou de uma sim. edificação espiritual, aonde que essa chave da oração em línguas não leva a esse lugar. Porque a oração em línguas ela não trabalha só, né, cara? Quando você começa a orar em outras línguas, automaticamente ela te leva à meditação da palavra. Ela te leva a esse lugar. E a meditação na palavra, juntamente com a oração em outras línguas, te traz a revelação no espírito. E aquilo que é revelado no seu espírito, se torna rema no seu espírito, acabou. Aquilo Acabou. ali é o lugar. Você entrou num lugar de fé, num lugar de convicção, acabou. Quando você entra nesse lugar, você avança. E o lugar que você vive em Deus é esse lugar que você alcançou, né? Tem lugares que eu ainda não alcancei. Eu sei que ele é fato, que ele é real, a Bíblia diz, Uhum. mas eu ainda não alcancei. Agora, aquilo que eu já alcancei, acabou. Aquilo que eu não alcancei, eu continuo edificando, edificando, edificando. Aquilo que eu já alcancei, aquilo que você já alcançou, acabou. Você entra nesse lugar, você vai com intrepidez, com ousadia, você vai como um leão, como uma leoa, intrépido como um leão, como uma leoa, Sim, e parte para cima, porque existe uma convicção dentro de você que é a edificação do seu espírito, né? A edificação do seu espírito, você aquela convicção, você não está falando com homens, você está falando com Deus, o seu entendimento está zero, mas o seu espírito está orando de fato, está orando de verdade, e isso é maravilhoso. E eu fico é feliz uma demais, ó, de ver constância. É uma constância, né, mano? O uma que nos constância. mantém maduros e profundos é a constância nesse lugar. E o nosso caráter, porque assim, ó, Deus, ele é tão doido que a gente pode orar em línguas e jejuar e fazer tudo. Mas se nós não querer esse caráter de Cristo em nós e escolher o outro, nós não vamos frutificar. Também tem isso. Não é porque tu tá orando em línguas que tu vai frutificar. Tu vai te frutificar se tu realmente ligar o teu coração ao coração de Jesus. Querer Aleluia. isso, querer o caráter de Cristo. Porque eu vejo assim, aí para quem já é da vida no Espírito, né? Até agora nós estávamos falando também para quem não conhece, agora para quem já conhece, está mergulhado, está orando, vem aí uma outra chave. Não adianta você orar em línguas e não querer andar no caráter de Cristo, e querer que o seu governe. Não vai frutificar, vai ficar estéril. Só lembrando aí que o título é O Falar em Línguas e a Vida no Espírito, né? Essa ligação Isso. dos dois aí. Agora você começou a entrar na Os questão. dois. Agora vamos Falando. falar para a vida no Espírito. Quem Isso. anda no Espírito, né? Tanto que lá Gálatas fala, né? Viver e andar. Tem gente que quer Exatamente. viver. Eu estou orando em línguas. Andar é andar naquilo que você orou. Tem gente que só vive, mas não Yes. anda. Uhul! Fica paralítico. Esses dias eu fiquei dizendo assim, não, tem gente que fica orando em línguas e só vive no Espírito, não anda. Andar no Espírito é deixar o Espírito Santo mesmo dar o passo e eu vou dando passo a passo com ele. Quando é que tu vê que uma pessoa ora em línguas? Ai, mas ele ora em línguas e não frutifica, porque eu tenho uma escolha de andar no que eu orei. Tem gente que não anda no que ora. Ora, vem a revelação, mas escolhe o que ela acha. E o que ela acha e duvida é carne, e a carne não frutifica. Então, antes de Aleluia. vocês só viver, vocês têm que andar num lugar, num espírito. É uma jornada que você segue com ele. A língua, né, mano? É aquela coisa da cultura, né? Tem a cultura inglesa, a cultura americana, e a língua inglesa, né? Tá lá, a da Inglaterra tem o inglês britânico, daí tem o inglês dos Estados Unidos. E a nossa cultura do céu é a oração em línguas. É o que traz a cultura do reino. Só que assim, eu posso saber tudo sobre a cultura do reino, mas não manifestar o reino.
Orar em línguas te abre Exatamente. a cultura, mas você só vai manifestar o reino se você entrar numa concordância com o coração de Jesus. Porque eu vejo um povo aí orando em línguas, né, mano? Da nossa jornada, da nossa família. Hoje eu tô aqui te conhecendo, você me conhecendo. A gente conhece muita gente no Brasil, mas a gente vê um povo estéril e acaba envergonhando o Espírito Santo. Porque, eu oro em línguas, eu extraio fruto. Tem fruto? Você tá gerando? O que você tem gerado? Me conta, né? Então, assim, gente, a oração em línguas não é soberba, não. Você tem que alinhar o seu coração, né? Tem um povo Forte orando aí e isso. acha que agora sabe tudo. E acha que agora é o espiritual, au. Não. Você vai ver quando a pessoa mais. Você fica mais humilde, quanto mais você ora e anda no espírito, você fica mais humilde, porque você fica mais parecido com Jesus. Tu vê que Jesus deixa claro aqui, né, mano, que tem uma diferença entre eu expulsar um demônio na religião e aquele demônio nem me conhecer, porque Jesus, ele garante que o demônio vai sair, porque é o nome dele, e existe um lugar onde os demônios sabem quem nós somos. Meu Deus, aí vem ela, sabe o nosso nome, é ela. Aí vem ela de novo. Eu já expulsei um demônio e ele disse, é ela. Tipo assim, tem uma Eita! diferença. E tem gente Até na agora religião foi só expulsando demônio, Até agora foi pode só falar, aquecimento. Pegou fogo foi agora. Até agora a gente estava só pegou se fogo agora, aquecendo. Né? Mas eu vou lascar aqui. deixa eu pegar o nístico aí, porque esse negócio aí é muito top que você falou aí. Você vai Vai, orando em línguas, a revelação chega, você entende, você conhece, mas você não anda nesse lugar. Isso é muito forte, isso é muito forte, porque aí entra a questão, né? Da questão que a gente cita muito, da questão do espírito, da alma, e a alma, aí quando a gente fala muitas vezes da nossa alma querer ir para outra direção, alguém às vezes pensa que a alma é uma coisa ruim, não, a alma é uma coisa boa, só que eu preciso sim, que ela se submeta ao espírito. Aí a pessoa, sim, às vezes, pode achar que ela vai orar em línguas, e a obediência ao espírito, da alma ao isso, espírito, ela vai acontecer automaticamente, e ela não vai. A, 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 o decidir, isso acontece na minha alma, né? Eu decidi andar no lugar, na revelação que eu entrei, ainda é uma coisa que eu faço, né? É muito interessante quando Jesus chega ali no Getsemane e ele fala assim, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia não sim. seja feita a minha vontade. Eu tenho costume de perguntar para as pessoas, às vezes que eu estou pregando, e aí, Jesus tinha uma vontade diferente da de Deus? Só para dar aquela chocada? Sim, Claro que tinha, porque se não tivesse, ele não tinha sim, falado que, sim. todavia não faça a minha. Claro que ele tinha. A Bíblia fala que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A Bíblia fala que tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas pelo contrário, ele Sim. se humilhou e se humilhou à condição de servo, foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2 Mano, a partir do verso 5, e esse né? é negar, né? Esse é negar a nós mesmos. Isso, Ali Jesus estava isso, falando dele como homem. Aí ele isso, se negou isso. e disse: E Não, se vou fazer. negou. Tem gente que ora em línguas e não se nega. Aí não Isso. adianta. Tem gente que acha que a vida do espírito, a graça, né? A É, gente pega a é um graça, oba-oba. é o oba-oba, ela nos isenta desse lugar de morrer, né? Para nós mesmos. Sim, Ela nos isenta nesse lugar de obediência, de se curvar. Não, submissão, tende em né? vós. E interessante que Paulo fala assim: tende em vós a mesma vontade, é o sentimento, é muito mais forte. Tende em Sim, vós o mesmo sentimento que houve em Cristo mesmo Jesus. sentimento. Que mesmo ele sendo Deus, ele não teve usurpação, ele não quis ser igual. Ele se submeteu, ele se Se humilhou e foi a submeteu. condição de servo O pessoal ora em e foi línguas, mas obediente. não se submete, Não né? vai adiantar nada. Aí realmente ele tem revelação, ele pode pregar lindamente, Pode. ele sabe pregar a graça como ninguém, pega a graça Uhum. maravilhosamente bem, sabe pregar sobre oração em línguas, flui nos dons, mas isso não adianta, porque na hora de andar no espírito, Sim, ele não decide. Então nada. é muito forte isso que você falou, é muito bacana e muito forte que você falou, porque a gente é Porque, muito mano, taxado. a vida no espírito, assim, nossa, tá aberta para todo mundo, né? Tá manifesta. Mas tem uma diferença, é muito sério a vida no espírito. Ela não é esse oba-oba, tem que se negar, assim, ó. Existe a Joyce que vive no espírito e ora em línguas, mas tem a Joyce filha que se submete ao pai.
Tem filho que ora, porque é o que Jesus Yes! fez. Ali era o É Jesus isso aí. homem. Ali era o Jesus homem, Senhor, afasta, Jesus homem. Tem a Joyce que diz, Deus, eu vou ter que ir lá e fazer isso aqui mesmo. Poxa, vai, filha. É igual a mulher que é submissa ao marido na frente dele, mas por trás não honra, por trás faz coisa escondida. E aí o marido não frutifica, fica um casamento estéril. Quando a gente Forte, começar a ver profeta, pastores que forte, não estão Brasil. frutificando, é porque eles só vivem, mas não andam nesse lugar. Exatamente. E o Doido, mais gostoso é disso que eu doido. te conheci foi domingo, né? Que a gente começou a conversar, porque a Aham, gente conversou várias vezes, foi domingo, já encaixou tanta coisa, e aqui você falando, é muito louco, sim. cara. Eu fico muito feliz. Primeiro porque eu gosto de pessoas desprendidas como você, pessoa que está fora desse contexto religioso, né? Você não teve esse apego a esse lugar. Eu estou muito feliz agora, nesse momento que eu estou pastoreando, porque eu estou pastoreando pessoas que ela não veio nesse mesmo lugar que você, mas pessoas que estão tão cansadas do sistema, tão cansadas do sistema, Sim, sabe? Que elas decidiram desvaziar a mente baseamente. delas, das coisas, tirar e aprender do espírito. E é tão gostoso quando você Uhum. está ministrando, você percebe, né? O pastor Hebe fala muito sobre isso, ministrar o espírito da pessoa, né? É Isso, muito gostoso quando você está ali, a pessoa está puxando a palavra de dentro de você, ela está sugando aquilo ali, ela está bebendo da palavra de Deus que está vindo através de você, não é da sua palavra, é do Espírito que flui espírito. através de você. Igual você está falando de algo tão gostoso, e eu estou bebendo tudo também. E quem está Eu também. assistindo agora, e quem vai assistir depois, isso é muito gostoso, porque às vezes é muito importante, a gente não planejou isso, mas é muito importante que Não, a gente fala tanto sobre oração em língua, sobre a graça, você entrou numa chave preciosa dessa questão do viver no Espírito e andar no Espírito. Eu até nunca vi ninguém pegar tão legal da forma como você pegou aí. Viver no Espírito e resumindo, né? Tô andar no resumindo. Espírito. Você resumiu. Foi top isso aí. Foi muito, muito bacana isso aí. Amém, Porque amém. eu acredito que vai até tirar muita gente desse lugar muita gente de lugar de estagnação, né? Tem gente que está Sim, estagnada. Pessoa sim. que ora em línguas, recebe a revelação, ele prega bonito, E para mas na hora explicar, de né, mano? praticar, Porque tem pessoas que dizem assim, eu não oro porque fulano ora e fulano fez isso. Fulano ora e fulano é desalinhado. Porque existe uma diferença. Orar em línguas não é, como é que eu vou te dizer? Não tem como explicar isso, né? Ela é um acessório. Ela não faz, não é algo que vai. Eu posso ter o caráter de Cristo e não orar em línguas. Orar em línguas me dá mais profundidade, mais velocidade, né? Mas assim, se você orar em línguas e você não andar submisso ao que Cristo é, ao caráter dele, à mansidão dele, você não vai ganhar vidas em primeiro lugar, né? Você não vai realmente atrair corações para ele. E eu costumo dizer que todas as vezes que eu for ministrar na terra, eu vou ministrar sobre Jesus. Vai estar lá, encontro com o quê? Com Jesus. Não vai ter vida no espírito, eu nunca vou usar esse slogan, porque a minha vida é Jesus. A minha vida é yeah, Jesus, né? Tipo assim, é Jesus, 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 porque Jesus é espírito, né? Tanto que ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele não foi gerado pela carne, né? yeah, A vida no espírito é uma forma que a gente achou de nos diferenciar na multidão. Só isso. Mas não podemos levantar uma bandeira agora, mano, de vida no espírito, inflar isso, e as pessoas vão começar a trazer isso para um lado religioso, e o Espírito Santo tem me atentado a esse cuidado. Não criem mais um emblema para vocês. O emblema é Cristo. Não saiam da yes, originalidade que é yes, Cristo. yes, Eu quero que as yes. pessoas olhem para mim e não vejam vida no espírito, vejam Cristo. E a vida no espírito é uma coisa óbvia, é um lugar que a gente escolheu andar, é um acrescentado de quem anda com Cristo, né? Uma consequência de quem anda com Cristo, porque ele é espírito, ele foi espiritual em todo o tempo, né? Mas assim, temos que ter esse cuidado com essa questão de vida no espírito, né, mano? E não tornar isso mais um movimento, vai ser só mais um movimento na Terra, porque as pessoas começam a usar o próprio vida no espírito contra a vida no espírito daí. E isso tem me Infelizmente, isso é fato. incomodado. Nós temos É, facilidade de fazer isso, muita facilidade. Todos nós, né? Temos muita. facilidade de fazer E, isso, cara. E e quando a gente. Jesus falou, Jesus tem me ensinado assim, ó, você precisa falar para as pessoas, vou falar aqui então para o mundo, né?
que você é profeta de Deus, não é do Weber, não é do Ouvir e Crer, não é da Vida no Espírito, eu sou Não é do profeta do nada além meu da pai, graça. eu sou do meu pai, então assim, eu vou lá e eu sou profeta na vida do Weber, não importa se o Weber vai obedecer, se ele vai me honrar, é Deus, sabe por que eu tenho que ser de Deus? Porque só quem pode me honrar e me validar na terra é meu pai, Deus. Yes. Então, se eu não for obediente ao que Deus quer, como essa semana ainda conversei com o Eber algumas coisas assim que eu estava vivendo, ele assim, filho, você já foi tão ralada em Goiânia que isso aí vai ser de letra. Porque eu fui muito desonrada já em Goiânia. Mas por quê? Porque quem me honra é Deus. No céu, o céu tá me assistindo, tá achando o máximo. Eu não quero aplausos da família. A família na fé que meu pai me deu é para que eu seja como é que eu vou dizer? Realmente uma estratégia de Deus. Nós somos estratégia de Deus na terra, mano. Ele, ele criou a gente para estar aqui como isso mesmo, para entrar em lugares onde ninguém entrou e falar o que ninguém tem falado. E eu estou aqui para trazer essa verdade, que vida no Espírito não é mais um evento, né? Mas é Cristo. Porque se o nosso Yes. coração não se alinhar a Cristo, o povo vai começar a denegrir a própria vida no Espírito. E a própria oração em línguas, que é tão maravilhosa, né? Então, eu creio que Jesus me deu essa voz, como não profética, mas como profeta, para trazer essa direção para o povo na terra, de que se a gente não alinhar nosso caráter ao coração de Cristo, nós estamos perdidos. As pessoas vão nos desonrar, as pessoas não vão honrar esse lugar que é a oração em línguas, que é maravilhoso, e as pessoas serão. Porque quando o pessoal que ora em línguas, mano, erra, eles acham que a gente é tudo igual, eu, você, todo mundo. Exatamente. Eu tô ainda tô aqui digerindo esse negócio aí. Não que eu já não sabia, mas tá muito gostoso esse negócio do viver no espírito e andar no espírito. Esse negócio tá muito gostoso. E é tão interessante que o falar em línguas, ele traz tanta revelação, e a gente fala aí que a pessoa Sim. pode pregar maravilhosamente vida no espírito, a vida da fé, né? E maravilhosamente, e não andar nesse lugar. E você pode ouvir ela, assistir ela, sentar com ela e beber dela, porque o que está fluindo é do espírito e edificar a sua vida e você crescer espiritualmente e ela continuar estagnada. Paulo fala assim: eu corro de Sim. tal maneira que eu não venha ter pregado a muitos e eu mesmo venha a ser desqualificado. Né? Eu tenho muito costume de falar, deixando bem claro que Paulo não está falando desqualificado para a salvação, que salvação é pela graça, Sim. ele está falando a respeito de um galardão. Então, então é muito interessante isso, e é por isso que você vê muitas vezes também, você vê muito nessa caminhada minha, eu conheço mais pessoas que estão nesse lugar de fé, esse lugar no espírito, mais distante igual você, do que perto de mim. Eu não tenho muito, e às vezes você conhece pessoas que ela tem esse hábito da oração em línguas e tudo mais, mas no executar, ela não sai daquele lugar ela não consegue sair do lugar do sistema, você está entendendo? Não consegue abandonar aquele lugar, não consegue abandonar aquilo, porque aquilo Aquela te dá um atmosfera. status, e aquilo te dá um status. Não é fácil, não é fácil. Você pegar ali, abandonar todo um status, uma estrutura pronta, e o Espírito Santo te leva a esse lugar. Abandonar uma estrutura Mano, mas pronta, só abandonar o toda que uma você falou é coisa. muito sério, né? O que você tá falando é muito sério. Por isso que a gente tem que ministrar sobre vida no espírito com essa seriedade, porque eles não podem sair de um sistema e entrar no outro. Aí agora eu oro em línguas, eu tô Exatamente, cheio de exatamente, revelação, eu vou ficar aqui, exatamente. porque essas pessoas vêm muito condicionadas pelo sistema, e aí elas pegam a oração em línguas e criam outro sistema. Não, não é isso. O nosso sistema é Cristo em mim. Dentro disso, nós oramos em línguas, nós jejuamos, nós somos um povo da ação. O que eu percebo nós na vida no Espírito? O andar é ação, é o verbo, é Cristo em ação. A religião não tem Cristo Yes, em ação. Não tem, yes, vamos ressuscitar os mortos, vamos. Vamos fazer o que olhos não viram, vamos, porque é Cristo em ação na nossa geração, né? E isso tem que deixar muito claro, né, mano? Isso para quem tá vindo agora e para quem aí é a nossa família, isso é sério, né? Ensinem, exaltem sempre Cristo. Tem que parar de exaltar a vida yes, no Espírito, yes, exaltar a yes, oração em yes, línguas. Nós temos que yes. exaltar é o Senhor.
e ensinar as ferramentas para quem caminha com a gente. Ó, a oração em línguas é uma ferramenta, é importante, porque Paulo disse, né, imitai a minha fé. Então, imita a nossa fé, que é orar. Oração em línguas é fé. É só orando que você sabe orar. O jejum na vida do Espírito é fé, é guiado pelo Espírito. Então, assim, eu creio que nós temos hoje essa responsabilidade, mano. Essa live É aqui está sendo muito madura, né? muito bacana. Eu Essa. tenho de sempre dizer. Domingo passado, agora mesmo, eu estava falando de novo com o pessoal, né? Eu tem três cultos que eu estou ensinando sobre dons e ministérios, e esse domingo agora eu falei sobre o evangelista e falei muito sobre o profeta e tudo mais, mas eu sempre, geralmente, toda pregação, eu sempre friso, querido, e mostro na Bíblia, se Cristo não está sendo pregado, não é evangelho. Por mais lindo que seja, maravilhoso que seja, se Cristo não está sendo pregado, não é evangelho. Se Cristo não está sendo entronizado, onde Cristo não está centralizado, é homem. Pode ser bonito, pode ser legal, pode ser o quê, mas se Cristo sai do foco, se o homem entra no foco, se o mover entra no foco, se isso é o principal, e Cristo não está ficando de lado, a igreja de Cristo ela se perde toda vez que ela deixa de pregar Cristo e passa a Sim, pregar não sei o quê, vida no Espírito, só isso, né? A vida no Espírito, vamos dar um exemplo, né? sim, G12, sim. não sei Vai o virar um quê, movimento. e vai É. indo. Esses movimentos matam. Eu participei de muito movimento na minha vida, eu nasci no lar evangélico, conheci Jesus aos 16 anos, e movimentos quase me mataram, né? Então, Sim, isso a gente está falando de algo muito forte e maduro aqui hoje, porque se a gente não tomar cuidado, isso acontece. Vamos falar, sim, é, da importância da porque oração em línguas, nós claro. estamos sendo Vamos falar, sim, assistidos por pessoas, né? isso. Com certeza, e vai continuar. Aqui no YouTube, Sim, o bom do YouTube é que as pessoas assistem muito depois. E o que sim. acontece? É muito interessante isso que a gente está falando, porque essa questão, vamos falar sim de oração em línguas, claro, porque é Bíblia, vamos falar da vida do Espírito, claro, a vida do Espírito é a É o nosso palavra, já DNA, diz sobre né? isso, É o né? É o nosso nosso DNA DNA. vivendo o Espírito, vamos falar sobre confissão da palavra, claro, é uma prática espiritual, mas tudo isso não é nada se Cristo sair do lugar. Não é Tudo nada. isso não funciona, isso se torna Mano, um mero movimento era que o vai movimento. gerar pessoas feridas, pessoas chateadas, pessoas frustradas, porque coloca os seus olhos nos homens. Mas eu creio que hoje a Igreja de Cristo está sofrendo muito, a Igreja de Cristo geral, por muitas coisas, sistema, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, por mais diante de muita coisa, eu acho que eu nunca vi pessoas aprendendo uma maturidade, aprendendo, alguns, ainda tem poucos, mas aprendendo a maturidade de tirar o foco do homem, sabe? Tirar aquele lugar. O Sim, pastor, o apóstolo, ele era visto como um semideus, né, cara? Ali, o pastor caiu, sim. acabou. E aí eu também Acabou. desfraqueci na fé, não sei o quê. E hoje, a gente, quando focamos Cristo, né? Paulo falou, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando a gente começa a fazer isso que a gente está fazendo aqui, ó, que eu e você Mano, mas isso é venhamos importante que permanecer você nesse falou. lugar. Isso é importante que você falou, porque se a pessoa focar na vida no espírito, ela vai virar soberba e ela vai cair. Vai Com envergonhar o Espírito certeza, Santo. Isso aí com que você falou certeza. é pontual, assim, porque daí a gente bota a força, não é em Cristo, é na oração em línguas. Então, assim, Isso, é Cristo, eu oro em línguas para saber mais da mente dele, aprender como que flui a mente de Cristo através da minha mente natural. Então, assim, ele começa a dar um intelecto espiritual, né, para nós, o intelecto de Cristo. E, assim, e o Espírito Santo falou assim tremendo, Joyce, o ministério do Dave Robertson chama Centro de Oração da Família, não chama Vida no Espírito. O Brasil yes. está fazendo um evento, não, ele prega oração em línguas, mas o chamado dele é Centro de Oração da Família. Ele não focou em vida no espírito. E se o Yes. Brasil, mano, nós, falando de nós, porque é a nossa família, eu não tô aqui nem falando mal da vida no espírito, porque é a nossa família de DNA espiritual. Tô aqui alinhando a própria família, minha E própria nós família. precisamos disso demais, cara. Nós precisamos disso. Sim. E como Isso é vida profeta, né, para mano, eu nós. creio que Deus traz essa direção, porque
porque se ele trouxe essa direção, porque realmente deve estar acontecendo coisas que a gente nem sabe dentro da vida no espírito, e eles vão banalizar esse lugar, envergonhar, e nós estamos aqui como profetas, e você como um pastor ungido, para dizer que isso está destituído da nossa família na fé. Isso está rejeitado. A gente arranca isso, a gente devolve isso para o inferno, as pessoas elas vão ser Cristo, orando em línguas, aprender. Eu tenho Cristo, tudo bem, a nosso foco é Cristo, mas como é que você vai aprender a mente de Cristo? Orando em línguas. Mas o foco é Cristo. Mas você vai alcançar a mente dele. Eu nunca tinha lido a palavra, eu já li a Bíblia toda, agora acabei de trazer um versículo que ele me deu como uma revelação para agora, e é assim, é ele que me ensina a palavra. O Espírito Santo me deu aqui ó, a mente de Cristo nessa revelação. O Simão disse, afasta-te de mim, Jesus, porque ele não tinha o Espírito Santo. Ele não tinha Cristo, não tinha a mente de Cristo. Eles viam Cristo produzir milhões de peixes e não tinha ideia de quem era Cristo. Então, a gente pode dizer que é espiritual, mas não fazer ideia do que é uma mente de Cristo. Como que se comporta, o que ela faz, né? Não... E, mano, e nós vamos fazer coisas grandiosas nessa terra, e nós temos que estar muito alinhados na nossa família para que o diabo não nos envergonhe, né? E nós não vamos ser envergonhados nessa terra, porque nós somos Cristo nessa terra, e se nós focar em outra coisa, a gente está pecando, né? Aleluias. E como é gostoso isso. Igual eu te falei, eu fico muito feliz de pessoas como você, porque é desprendido, né? Desprendido disso tudo. Eu tenho acostumado a falar, igual eu falei com você, eu estou vivendo um momento muito ímpar da minha vida no pastoreal, que eu não queria, mas tão fluindo da graça, misericórdia de Deus. E apontando Cristo, cara, isso é apontando Cristo, Cristo, centralizando Cristo o tempo todo. Eu sei o que a oração em línguas causou em mim, eu ensino sobre a oração em línguas. A oração em línguas não é foco das minhas pregações, não é, entendeu? Concordo que tem gente que teve um chamado específico para isso. No início, quando eu recebi, eu entendi o entendimento da vida. Eu só queria pregar oração em línguas, oração em línguas, oração em línguas. Só queria pregar isso. Mas tem que ter um cuidado, mano. Não existe um chamado para ensinar oração em línguas. O nosso chamado é entronizar Cristo. Isso. O Espírito Santo falou comigo: chega, para com isso. Não. Sim. Me revela Cristo. Mas, mano, o mais doido é que assim, ó, você é um pastor, né? Aí você ministra, você, né, no seu dia a dia, as pessoas vão ver que tu é um pastor diferente, vão perguntar assim, o que é isso que tu tem? Como é que tu é dessa forma? Daí você vai dizer, porque eu oro em línguas, elas têm que extrair a oração em línguas dentro de nós. Elas vão ter que olhar e ver que você é diferente, e você vai dizer, porque eu oro em línguas, porque eu sou guiado pelo Espírito Santo, é que eu sou assim. É o contrário, você não tem que dizer que as pessoas têm que orar em línguas, não, você tem que fluir em quem você é, no Espírito, né? E as pessoas têm que dizer, mas por que ela é assim? Porque eu oro em línguas. Esse é o diferencial do nosso DNA. Isso. Mas eu falo porque, às vezes, fica muito essa ideia, né? Sim, faço muita live que eu estou fazendo com você, eu aproveito muito desse lugar porque eu gosto muito do testemunho. Eu acho que o testemunho ele é muito importante, porque eu tenho muitos ensinos até no YouTube, muitos ensinos sobre oração em línguas, minha área é ensino, né? Já te falei sobre isso. Eu pego lá e vou lá e destrincho na palavra e põe tudo ali. Destrincho tudo ali, mastigo ali para a pessoa pegar ali toda a questão, até uma questão, uma base teológica, toda a base que ela precisa para pegar ali, de forma que a mente dela, né, a nossa mente, também venha ser pego pela palavra ali. Então, eu gosto muito desse ensino. Mas eu gosto muito dessas lives, assim, que eu fiz com você, fiz com alguns outros sobre oração em outras línguas, que é a oportunidade de pessoas virem trazendo a sua experiência. Eu acredito que isso é muito importante, igual você trouxe a sua experiência, eu acho que isso é muito importante. De vez em quando eu vou e conto o meu testemunho de novo. Eu e minha esposa contando nosso testemunho, o que a oração em línguas fez conosco e tal. Mas, igual eu te falei, eu estava focado e tal, toda a oração só ficava ali batendo martelo, e eu também não quero dizer que eu estou certo e o outro errado, mas eu estou na direção do Espírito. Espírito Santo, eu oro em línguas todos os dias, é uma coisa, e sempre quando eu tenho uma oportunidade, na hora certa, o Espírito Santo sempre me conduz. Eu falo sobre oração em línguas no momento certo, mas o primeiro... Mas você entendeu, né, mano, o que eu quis passar? Assim, a gente ora em línguas,
Acho que eu quero que as Entendi, pessoas entendi entendam perfeitamente. o que eu estou tentando colocar aqui, né? Não estou levantando uma bandeira contra isso, muito pelo contrário, é só um alinhamento Não, jamais, dentro né? disso. Nós seríamos, Sim. nós seríamos os últimos a levantar a bandeira contra a raça news. Jamais, Capaz, eu já orei hoje jamais. às 4 horas. Não, jamais. Isso aí faz parte do meu Mas relógio tem que econômico também, faz corrigir, né, parte. mano? Nós não vamos É, ser conhecidos pela oração em isso, língua, nós vamos ser conhecidos porque nós estamos manifestando isso. Cristo. E a gente Como, manifesta Cristo porque ora em línguas. A gente está só reposicionando isso. da maneira correta. Assim como diz nossa querida irmã Zeneide, lá de Ceará, Zeneide, lá do Verbo da Vida de Ceará. Essa irmã é bênção demais na nossa vida, nos acompanha Estão aí na rede. comentando aí? Se eu abrir o Então, comentário, comentando. daí sai Abre você. aí que você vai ver aí. Deixa eu ver. Pega aí, ó. Alguns eu ponho na tela aí, mas né, alguns só. Se você apertar aí, você vai ver vários comentários aí. Ai, que legal. Jesus é o centro, isso aí, Zeneide. Obrigado. Ah, tem um Que monte essa de graça, que comentários. essa graça continue na minha vida aí. É dela que eu preciso. A Mirna falou aqui que está aprendendo muito com a live. Tem sido, assim, Amém. maravilhoso. Né? Tem sido rico. É muito rico que nós estamos falando aqui hoje. Então, assim, Amém. quando eu entrava nesse lugar de ficar só... O Espírito Santo falou comigo, não. Cristo. Cristo é o centro. Prega Cristo, ensine Cristo. Então, hoje, eu só quero ensinar Cristo. Eu quero ensinar as pessoas a conhecer Jesus, quem é Jesus. E a partir disso, elas vão já chegando. E a gente minha esposa tem pessoas que hoje sim oram em línguas através disso. Tem vários e vários testemunhos através da oração em Mas línguas. Mas que as o pessoas não Espírito sejam... falou aqui para mim, mano, ó. O Espírito acabou de me falar. A oração em línguas não pode tirar a centralidade de Jesus. O Yes, centro yes, yes, ele acabou de yes, falar para mim. A yes. oração em línguas, eu estou atentando vocês, não pode tirar. Sabe por quê, mano? Eu tô num lugar que o meu sim é o sim de Deus e o sim de Deus é o meu. Mano, eu falo, Deus me honra e acontece. Porque ele era assim com Jesus. Jesus falava, o Pai cumpria. E se nós somos primogênitos com ele, quando a gente centralizar ele, o nosso sim, o sim dele é o nosso sim. E é isso que ele quer de nós na Terra. E a gente, às vezes, está caminhando para um lugar de centralizar mais a oração em línguas do que Cristo. E a gente está aqui deixando claro isso nessa live, que não. A gente orbita em torno de Cristo, em ora em línguas para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Yes, É yes, yes, diferente. yes. Com Mano, ele certeza. tem me falado muito, mano, e como ele tem me honrado depois que eu ministrei isso em Balneário, tenho ministrado isso para algumas pessoas e como ele tem me honrado, parece que rasgou um lugar, mano, dentro de mim, assim, sabe? Amém. De honra, de revelação, porque é ele que me honra. Jesus tem que ter prazer em mim. E se eu focar o centro em outra coisa, ele não vai ter prazer em mim, porque eu tirei ele do trono. Maravilha. Eu já tô vendo você ministrando aqui no Nada Além da Graça para nós aqui. Deixa, deixa, Amém. deixa, deixa, deixa Jesus fazer aí. Conhece BH Amém. já? Na, BH não, só do Não? aeroporto, né? De fazer conexão. Não. Ah, pois é. Deixa, A deixa, última deixa, vez deixa. que eu vim de Goiânia, eu fiz conexão aí, fiquei orando aí no aeroporto em línguas. Maravilha, maravilha. Pois é, Sim. eu particularmente eu gostei muito dessa ligação no espírito que a gente teve. Amém. A gente, Que a quem gente foi está fazer uma... assistindo aí seja alimentado, que o Espírito Santo discirna, imprima esse ensino em você, né? Que os seus filhos aí, que você seja um mestre espiritual, né, mano? Um mestre untado pelo Espírito, porque é aí que as pessoas vão ver como que ele ensina diferente, como que ele ensina e a gente fica impactado, porque ele ora em línguas. As pessoas têm que extrair, né, mano, de nós isso. E isso é maravilhoso. Eu creio que as pessoas vão saber, elas vão querer, mano. Como é que elas vão orar em línguas? Elas vão olhar para você e vão dizer: como é que você ensina a palavra assim? Eu também quero isso. Como é que você É, aprendeu a palavra assim? Eu também quero. E é é isso, uma a gente tem que coisa extrair, natural, mano. A né? gente tem que extrair, a gente tem que atrair as pessoas para perto de nós. E não pode ser levantando uma bandeira específica. Nossa bandeira é Cristo. Eu vou compartilhar o que o Espírito me disse esses dias, porque eu tenho aqui eu tenho 7 nações, né, que eu oro. As bandeirinhas aqui, ó. China, Índia, são nações que o Espírito me deu para orar mesmo. Ele Maravilha. falou assim para mim: se você levantar essa bandeira, ou a bandeira do Brasil, ou você pegar a bandeira do Brasil e andar com ela no carro,
você está tomando posse de um território, você não pode fazer isso. Para você ter autoridade para ministrar sobre a China, a bandeira que você tem que exaltar é a do reino. É Yes. invisível a sua bandeira. Uhul. Top. Então, assim, porque eu vejo pessoas abraçadas com a bandeira do Brasil. Não, o Brasil não é a minha nação. Eu sou uma estrangeira. A minha nação é o reino. Eu tenho autoridade para derramar sobre o Brasil Eita. com uma bandeira que chama reino. Porque eu não posso pegar a bandeira do Brasil para ministrar no Brasil. Daí eu estou no mesmo lugar que o Brasil e eu não sou do Brasil. Caraca. Exato. Mano, quando ele me deu essa revelação, ele assim, ó, você não Queimei aqui pode agora, ministrar no velho. Brasil. Ele assim, ó, se você Queimei tiver aqui uma agora. bandeira do Brasil, como é que você vai ministrar no lugar que você já tá, do mesmo lugar? Para mim ministrar para um lugar, eu tenho que estar num lugar mais alto. Então eu Exatamente. falei, ok, eu já entendi que eu oro pelas bandeiras, mas eu não ando, não exalto elas. Falei, já entendi. Você tá Eu achei acima isso dela maravilhoso. tudo, né? Sentado com Cristo Isso. nas regiões celestiais. É, se eu Na pegar a verdade, bandeira do Brasil na e andar verdade, você com nem tá elas, orando daqui, né? Você tá orando das regiões celestiais. é É muito verdade. louco. É, Muito louco. nossa, é, é top, Essa é top. revelação é fresquinha, essa da bandeira me chapou demais. É Que o muito povo bom, pega a muito bandeira bom. do Brasil, né? Vamos orar pela nossa nação. Como é que você vai orar do mesmo lugar para o mesmo lugar? Não tem autoridade. Eu tenho que estar em outro lugar para orar pelo Brasil, no reino, Maravilha. que é o Eu, nosso eu lugar. creio, eu creio sinceramente, eu tenho no meu coração que a Igreja de Cristo está para haver uma explosão, é isso que eu acredito. Sim, eu creio. A qualquer uma Já está explosão vivendo, assim mano. sabe? Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, se encherá do Mano, conhecimento da você palavra acha de que o que a Deus. gente está derramando Nossa, aqui já é normal? Essa nossa pregação aqui já não é normal, vai confrontar meio mundo que vai ouvir aí. não, com certeza, com Não é certeza. normal. Sim. O pastor Zé Carlos falou uma coisa comigo muito interessante. Ele falou comigo assim, há pouco tempo. Falou, cara, só fica nesse lugar, né? Só fica nesse lugar do orgânico, nesse lugar de ensinando a palavra. Ele falou assim, as pessoas estão procurando o que você tem, elas só não sabem ainda. Então as pessoas estão Sim. procurando, elas precisam, e elas estão procurando isso que nós estamos ensinando, elas só não sabem ainda, entendeu? E elas estão se descobrindo esse lugar em Cristo, esse lugar de não preso a um quadrado, não preso a um sistema. Isso tudo que você falou é muito forte, cheio de a bandeira do Brasil. Isso é se prender a um lugar. Nós não fomos chamados para isso, cara. Isso é muito forte. Nós não fomos chamados a se Ô, prender mano, à que assim, bandeira do ó, Brasil. Nós não a fomos mandar. Mari, a sua esposa chama Mari, né? Isso. Tá aqui, ó. Ela só Linda pode ter ela. autoridade para orar sobre você se ela estiver em Cristo. Se ela estiver em você, ela não tem autoridade para liberar algo em você. Yes. É igual o Brasil, é a mesma coisa. Eu não tenho autoridade para liberar pelo Brasil se eu tomar a bandeira como, eu sou isso aqui, essa bandeira é a minha bandeira. Não, a minha bandeira é o reino. E eu libero sobre o Brasil e sobre onde mais eu estiver. Então, assim, você só pode liberar de um lugar mais alto, não tem como. A mulher, às vezes, ela quer liberar no marido, mas ela não está em Cristo, daí não nasce nada, não frutifica nada. Eita! É um problema É. sério daí. A gente segura aí porque ela é profeta, tá? Eu estou me segurando aqui, que é a nossa É. primeira live. Não, segura nada não, tem que segurar nada não. Daqui a pouco eu vou acabar, mas não segura não. Libera que tem que Você liberar aí que acha? o negócio tá ficando bom. A mulher acha que ela vai orar em línguas, mas se ela não tem a mente de Cristo, se sujeitar a Cristo e entender o coração do marido, ela não vai ter autoridade sobre o marido. Vai morrer na praia, Yes, não vai nascer yes, nada, vai ficar é forte. frustrada. Então, assim, ela tem que orar em línguas, entender, aí a mente de Cristo nela vai ensinar o coração do marido dela e vai dar a ferramenta correta para esse casamento. Isso é algo tremendo que a oração em línguas nos ensina. Mas por quê? Quem tem o coração do Gleison é Jesus. Então, a Mari acessa Jesus, Jesus conta para ela o que ela precisa e ela vai e derrama no Gleison. Eu acesso o reino, entendo o que o Brasil precisa e derramo no Brasil. Eu não pego a bandeira. Ai, agora eu vou levantar essa bandeira, vou exaltar a bandeira. Quem vou exaltar a bandeira? Eu vou exaltar é o reino, senão eu não tenho autoridade nenhuma sobre o Brasil. É muito forte isso aí, cara, muito É forte. muito, Chaves é muito muito louco. profundas aí, ó. Chaves profundas. Diferença entre viver Sim. no espírito e andar no espírito. E andar Chaves no espírito. forte, né? Forte demais. Essa aí, É da o questão ação, né? Andar é da, uma da, da ação, né? É um essa verbo questão, encarnado dentro de nós. essa questão do lugar físico,
bandeira do Brasil, né? Isso tudo parece besteira, cara, mas não é. Isso limita quem Não é somos. Isso limita quem somos. Isso traz um limita. limite para nós, entendeu? Traz um Sim, limite. Esse negócio cansa, sabe? É igual eu te falei, cansa. eu estava lá com o Instagram, nada além da graça. Aí o pessoal começou a falar, é Instagram da igreja? Eu falei, não, que Instagram da igreja? Instagram da igreja, para que esse negócio? Igreja não é um Instagram. E aí eu mudei para os meus nomes. Existe uma pessoa aqui por trás, existe gente funcionando, a igreja Pastor Gleice, a igreja a pastora Mirna que está aqui, que nossa Sim, querida filha na fé aí também, a Zeneide. A gente tem que tirar esse lugar que limita a gente a um quadrado, limita a gente ao CNPJ, limita a sim, gente. Isso está nos sim, matando. Essa bandeira, você já era do Nada Além da Graça, essas bandeiras estão nos matando. Cristo é a nossa bandeira. Cristo é a nossa bandeira. tá E aí tirando ele do trono. está tirando ele do É isso. trono. Isso nós precisamos voltar. Cristo é a nossa E aí, bandeira. mano, Cristo é a nossa. aí as pessoas Acabou. que oram em línguas são envergonhadas e eu quero que isso acabe na nossa família, porque a nossa família vai ser honrada. Acabou o tempo de vergonha na oração em línguas. Yes. Acabou. Porque os meus Yes. irmãos, eles vão ser honrados nessa terra, mano. Acabou esse negócio de que, eu tenho a bandeira. Não, tua bandeira é Jesus. Anda nele, manifesta ele, e os demônios vão ter que dizer: ai, meu Deus, é o Gleison, socorro, é o Gleison. É assim que os demônios têm que nos conhecer, pelo nosso Oh, nome. E exatamente. acabou. Eu ainda, Exatamente. eu vou, não sei se eu posso falar aqui ao vivo, Pode mas falar tudo aí, pode falar. Pode falar. Fala, eu, por favor. Não eu guarda nada que eu entrei já ali estou no, aqui explodindo. eu entrei, eu acho que no seu canal no YouTube, e aí lá no final, eu vou falar, gente, mas é em amor, viu? É só uma brincadeira. Tá lá assim, ó, Pix, nada além da graça. Eu falei, não, o Pix não é pra graça, o Pix é pro Gleison. Ele é o filho, as provisões são pra ele. Profundo isso aí, profundo. Gostei, já vou mudar, já vou mudar, já O vou Pix mudar não é esse pra pix graça, aí. mano. O Pix é pra você, é pro Exatamente. seu presunção. Yes, Ah, eu yes, tô falando yes. algo que eu Não vi é no meu profundo, espírito, tô só compartilhando. mas é certo. Porque eu já venho ensinando isso Sim, aí há um tempo e as pessoas têm muita dificuldade, né? Você não vê Jesus falando com Jesus fala que disse, vão, não leva nada pelo caminho, digno o sim. obreiro. E a gente aprendeu a honrar quatro paredes, nós aprendemos a honrar a estrutura, nós E aprendemos a graça, né, mano? A graça que você encontrou é Cristo. E Cristo não precisa de dinheiro. Nós sim. yes, A graça não precisa de yes, dinheiro. O no, Gleison precisa para manifestar o yes. reino. O Pix é do Gleison. A graça nem precisa, a graça já é eterna. E é de Cristo que nem precisa de dinheiro. É nós que precisamos do Pix para manifestar o reino. E na hora Não, aquilo ali arranhou meu não. espírito. Eu falei, não, o Pix dele é para ele. Eu vou perguntar se ele tem um Pix chamado Gleison. Mas eu ia te Não, falar no privado. Mas já que o espírito trouxe, estou falando aqui. eu tenho um pix chamado inglês. E Esse é o deixa, Pix do reino. é, isso é forte, cara. Isso é forte. É justamente porque Mano, eu é para o lugar. profetizo, vai entrar milhões no Pix chamado Gleison. Eu profetizo. Eu recebo em nome de Jesus, porque ele sabe, claro, eu tenho necessidade, mas ele sabe para Claro, onde que esse lugar vai também. Ele mas a gente não sabe, dá Deus dinheiro sabe para para onde que graça. vai. A graça é a graça, é de graça. A gente dá dinheiro para os Yes. filhos, para que o reino seja promovido. Caraca, essa Você live tem que aqui é viajar com a a Mari, live do você tem que século, essa viajar com live a Mari aqui. o Brasil todo. Derramar essa unção aí. Ih, recebe aí, Mari. Recebe aí, amor. Prepara as malinhas e vão pregar as nações ao Brasil. E por um Pix chamado Yes. Gleison, é desse que Deus honre você, mano. É o seu nome. Amém. Fico Amém. muito feliz, Eu cara, sou... porque é o lugar que Deus está me levando. E aí você Amém. falou em cima. É o lugar que Deus está me levando. Quando eu peguei lá, tirei o do Instagram, né? Nada além da graça. Deixei quieto que existe uma pessoa ali. Agora você falou o negócio do Pix aí, é muito interessante. Eu não sei Porque as por pessoas. que me chamou a atenção ali. Não, é Pix. forte, cara. Isso é profético, isso é forte, isso é forte. Entendeu? Isso é A graça forte. não precisa de provisão, é tudo É, preciso. entendeu? É. E as pessoas precisam entender isso, né? Entender. Eu prego isso com muita tranquilidade, né? Eu prego, eu ensino lá, o pessoal fala, querido, se você tem dificuldade de entender o que é ofertar aqui, eu te peço, por Sim, favor, uma oferta. Eu até peço uma sim, oferta. Entenda primeiro. Aí eu tenho costume, se você não conseguiu, por exemplo, se você não consegue entender quem é o seu pastor,
Se você não consegue acreditar sim, que ele é um homem de Deus suficiente para saber o que, que ele vai fazer com o que põe aqui, você não devia acreditar nem no que ele está sim. falando. Como é que você vai acreditar no que eu estou É. falando? Se eu sou Mano, isso é tão desonesto, por que, tremendo que eu que seria desonesto? Eu quantas sou pessoas. desonesto com dinheiro e não seria desonesto com a palavra. Que diferença é isso? Sim. Então, Que isso as parte pessoas têm de. que entender que tu é uma árvore, né? E quando elas ofertam para você, são sementes que tá validando a unção. O que que é ofertar? É validar a unção que você reconheceu. É assim que é. A gente está na terra, a gente não foi arrebatado ainda, né? E uma das formas de validar, as pessoas dizem, ah, Joyce, mas Jesus não pregava sobre oferta. Eu falei, tá, e por que que ele tinha um tesoureiro, então? Porque ele falava em Né? dinheiro. Não, a Bíblia Ele, deixa bem a claro que pessoa as que tem um mulheres. tesoureiro, a pessoa que tem tesoureiro é porque ela recebe oferta, é óbvio. Então, tipo assim, Não, não, tem coisas que são óbvias, né? Não a precisa Bíblia deixa bem claro. ensinar. A E Bíblia eu deixa bem. creio, mano, assim, ó. E outra coisa que eu aprendi, mano, eu ensino sobre oferta, sobre o que o Espírito Santo me ensinou, né? Mas eu não peço, eu já falei, Espírito Santo, vai ativar os corações das pessoas para ofertar em mim. E, mano, tipo, ontem eu recebi uma oferta de R$ 1.000. Eu fiquei, assim, impactada, assim, eu falei, porque eu tenho orado para fazer um encontro aqui de sinais e maravilhas em Balneário. Falei, Senhor, obrigado por todas as provisões que eu já tenho. Aí ontem eu inaugurei a conta para esse encontro com R$ 1.000, mano, uma oferta, tipo assim, eu não peço, eu não digo, vem do coração da pessoa. Então, assim, essa é a melhor oferta. Imagina o quanto essa pessoa que entendeu a unção, né, que bebe dessa unção e oferta com esse coração, imagina o quanto que ela rasgou o céu com isso. Meu Deus. Exatamente, exatamente. É muito interessante isso aí. E é uma área que as pessoas têm muita dificuldade de entender, né? Algumas têm muita dificuldade de Sim, entender. Mas quando você entende isso com simplicidade, acabou, acabou. Porque tá bom. você está citando aí Mano, a e Bíblia. o espírito ativa. Quem reconhecer É, o espírito ativa. é, Eu já disse, o espírito, eu falei, verdade. Espírito Santo, ativa as pessoas a ofertar na minha vida, porque se tu ativar, elas nunca mais deixarão. É um ensino, é o espírito fazendo. Se eu pedir, sou eu fazendo. Se o espírito pedir, Exatamente. é o espírito. Não, é outro nível, né? E todas as minhas ofertas, mano, é o Espírito Santo que direciona. Eu não, pessoas que eu não falo, pessoas que caminham comigo, eu não digo assim, ó, tu tem que dizimar para mim. Não, eu digo para o Espírito Santo, testifica para ela. Ela já sabe o ensino, né? Então, assim, Yes, orienta ela a forma. E aí, mano, nessa liberdade, o que Deus está me provendo é grandioso, mano. Excede entendimento. Eu fiz um encontro agora, eu não pedi dízimo nem oferta. As ofertas que eu recebi pagou o encontro e sobrou. Para me jantar e sobrou ainda. glória a Deus. Isso é maravilhoso. Porque você está no propósito, você está entronizando Cristo. Você dá um ensinamento de oferta de semente, mano. Pronto, descansa. O Espírito Santo vai fazer tudo, vai conduzir tudo. Muito bom, cara, muito bom. Essa é a live que a gente Amém. diz que estava falando de oração em línguas e vida no Espírito, né? Nós já estamos 2 horas, já Maravilha. estamos aqui falando. Meu Deus. Já tem 1h43. Acho que tá uma boa hora para a gente Sim. finalizar, para não ficar tão, Mano. Finaliza aí, né? né? Mas aqui, muito obrigado por aceitar o convite, tá? Para mim Amém. foi muito bom, foi muito edificado. Tenho certeza que as Amém. pessoas Também fui. também. Essa live é muito importante, vai chocar alguns, Vai. vai, vai trazer esclarecimento a outros e vai despertar muitas pessoas. Então, E é muito Deus, bom. mano, Deus vai validar essa live lá na frente. Quem se Amém, chocar lá na frente vai amém, entender, vai abrir o entendimento. amém, amém. Porque Amém. a questão dessa vida no Espírito, o diferencial é isso, as pessoas podem falar o que for, mas é diferente. Vem caminhar, a gente tem um costume de dizer, às vezes alguém pergunta assim, até para mim assim, você é um bom marido? Em primeiro lugar, você vai perguntar isso para minha esposa. No outro lugar, anda comigo. Outra vez eu Sim. estava explorando uma pessoa e eu peguei e falei com assim, você está conversando comigo hoje, eu quero a oportunidade de você sentar na mesa comigo e com a minha esposa. Senta na mesa. Aí eu tenho o costume de dizer, anda comigo,
Você vai ver minhas falhas, com certeza que eu tenho. Mas você vai ver o fluir do Espírito, a Ó, misericórdia mano, do profético isso aí Espírito, que você falou, hein? entendeu? O Profético que você quê? falou. Anda comigo que você vai saber, viu? Anda no Espírito com Jesus que você vai saber. Tem que andar com a Yes, pessoa. Tem que andar. yes, Tem que andar com as yes, pessoas para yes. saber. Exatamente. Por quê? Porque quando você caminha, né? Quando você caminha com a outra pessoa, é diferente daquela questão você vai, eu já congreguei igreja pequena, igreja grande, todo tipo. Você senta Aham. ali e ouve o cara pregar, cara, você não sabe quem é aquela pessoa. Agora, Sim, você sentar, você ver, você pegar as reações, né? Porque a ação, eu tenho sim. costume de dizer, a ação é aquilo que eu preparo, né? Eu sei que a Joyce vai entrar ali, eu não estou bem com ela, e ela pode ser vir toda para cima de mim para brigar, mas eu não vou brigar aqui, que eu não sou bobo, então eu vou me preparar, né, para caçar. Agora a Sim. reação, não. Eu não sabia que você estava Quando chegando, eu não preparei para você vai aquilo, ver, né? e aquilo vai. Então, o andar diário, as minhas reações diárias, elas vão Sim, aparecer. Então, mesmo até diante dos meus erros, Cristo é revelado. A diferença da graça é isso. Até quando sim. você erra, você transborda Cristo, principalmente quando você erra. Você Por transborda isso, Cristo. mano. Por isso que é importantíssimo o que você está falando. Por isso que tem que focar em Cristo. Porque se eles achar que a gente ora em línguas, a gente não vai falhar, meu Deus do céu, É, isso é perigoso demais. Demais. erradíssimo. Erradíssimo. Porque daí a gente está Mas, levando essas pessoas para um lugar muito, uma linha muito fina, né? mas a diferença é que o seu caminhar transborda Cristo, seja nos acertos, seja nos erros. Amém. Cristo, o tempo todo. Eu falhei, eu errei, Cristo transparece na minha. Quando eu erro, Cristo transparece na minha Isso. vida. Eu É acertei, Cristo em mim. Cristo também transparece na minha vida. Nunca o Gleison, nunca o Gleison é apenas alguém, uma fonte, um lugar né, Sim. a apóstolo Paulo fala, Cristo em vós a esperança da glória. Cristo é apenas um recipiente de Cristo que transborda essa graça e graça e graça e Fluir. graça e graça, fruir da graça de Deus, da misericórdia de Deus. É gostoso, é muito bom. Mesmo ser Amém. consciente de quem da sua necessidade da graça dele, mas você vê que ele está fluindo em você. E, então, Amém. para a gente finalizar aí, a oração em línguas, ela nos leva a esse lugar em Cristo. E o Espírito Santo, Jesus falou, ele vai me glorificar. O Espírito Santo glorifica a Deus. O Espírito Santo vai Amém. glorificar Jesus, vai exaltar Jesus. É isso que ele faz. E quanto mais você Amém. orar em outras línguas, você vai glorificar Jesus, porque o Amém. Espírito Santo, ele só revela quem é Cristo em você. Amém? Aleluia. Muito obrigado. Se você quiser dar Amém. suas considerações finais. Não, imagina, agradecer você, né? Meu Deus, como é maravilhoso saber que você escolheu ele, né? Você abriu mão de. Você negou a si mesmo, né? Você negou o Gleison lá e foi querer seguir ele de fato e ensinar Jesus. E eu sou feliz demais por saber que você faz parte da minha família, que isso é bênção, bênção na nossa vida, que o Senhor frutifique você cada dia mais como família, né? Declaro que você vai, é bênção nessa terra, você é guardado, você é cuidado, você é amado, você é blindado, né? E nós, como família, temos que nos amar e nos cuidar. Estamos aqui só no alinhamento para nós mesmos. O que eu estou falando é porque eu fui alinhada, né? Estou falando de um lugar onde eu fui alinhada pelo Espírito, né? Só que é isso, a live é compartilhar o que a gente é nele. Estou aqui derramando o meu coração, até talvez falei demais, mas tem coisas que às vezes é para falar só com o mestre, né? Mas Não, não importa, falou, tá falou o aí, que precisava. tá derramado para o mundo, para as nações. Amem a Jesus, né? Amem ele verdadeiramente, andem nele, né? Andai nele. E que você, mano, meu Deus, manifeste cada dia mais você e a Mari. Que se um dia eu puder ir aí, será uma bênção. Estão Com também convidados certeza, a vir aqui, serão bem-vindos. com certeza. Eu já Amém. estou vendo você ministrando aqui, tendo uma comunhão Amém. conosco. Deus vai Amém. prover tudo, é Ele que provê, Pai, tá? ele já proveu, se você já viu, ele já proveu. Amém, 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 amém. Top. Um Você é um homem abraço, tá? espiritual, você viu, já foi. Amém. Um Amém. abraço. Gente, Falou. beijo, fiquem coladinhos com o Espírito Santo, que ele não deixa a gente sair da rota. Dá tudo certo. Amém. Tchau, pessoal. Paz. Domingo às 10 horas da Tchau. manhã, comunhão e ensino, tá?
aqui no YouTube.